Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. E hoje vamos continuar aqui nosso dezembro macabrólico, porque hoje vamos ler mais um Aconteceu Comigo com os nossos ouvintes e também com convidados super especiais. Eu sou o André Fernandes, o líder dessa bancada, e para me ajudar temos aqui ela, nossa queridíssima Ira Croft. Olá, mais um dia especial desse dezembro macabro. Vocês estão gostando do programa? Eu espero que sim, porque eu tô rindo muito. Porque tem um programa anterior, né, que a pessoa não escutou ainda, que o REC foi dado agora, mas o programa já tá rolando há muito tempo, né? É verdade, vocês não sabem, gente. né? São muitas histórias aqui nos bastidores. E temos aqui vindo diretamente da porta do lado, daquela escondidinha que ninguém acessa, que o pessoal pensa, putz, lá deve vender droga, mas não, vende podcast. Que é o Magicando Vinícius Ferreira. E aí? Eu pensava que o Andrei nunca ia me chamar pra gravar um Aconteceu Comigo. Olha aí, ó. Mas chega uma hora que a hora chega. Olha aí, tá vendo? A vitória, hein? Rapaz. Não sei do que. Tem gente que sonha baixo, né? Tem gente que sonha baixo. E temos aqui dois convidados especiais, vindo diretamente do YouTube, que YouTube é nosso inimigo. Não sei se vocês sabem, mas o podcast eu não gosto de YouTube. Olha o silêncio, o silêncio da atenção. Mentira, gente, eu adoro o YouTube. Inclusive, adoro o canal aqui que está aqui com a gente, nosso queridíssimo Rodrigo Spookhouse. Olá. Olha Olá. aí. É Spookhouse Assombrades. É uma versão Mussum do meu canal. Olha, hoje o pessoal tá na expectativa para ver suas opiniões quanto às histórias. Xiii, vai ser tudo um desastre. Olha. Eu vou avisando. Eles mandam pra mim cada caso. Tia Spook, eu vi um negócio mexendo na ponta da cama. O que é? Era o teu edredom quando a janela aberta. Olha aí. Mesmo? Eu não Então quer pensei. dizer que o Rodrigo Spookhouse tem o seu lado cético. É assim, eu acredito, honestamente, falando sobre as coisas que eu estou vendo. Aí sim eu posso confirmar. Eu não posso dar um aval baseado num princípio de que alguém viu alguma coisa, porque eu não tô lá pra ver. Então fica difícil a gente acreditar sobre. E outra, nós temos, eu acho que 90% dos casos espirituais são eu acho que. Aí eu acho que vi alguma coisa, não tenho certeza. Eu prefiro acreditar que eu vi realmente alguma coisa e sair por aí propagando que viu. Mas o fundamento em si, a gente não sabe o que tá por detrás. Olha aí. Quem Boa nunca... resposta, hein? Nossa. É, mas assim, vamos lá. Todo mundo aqui já viu uma sombra no quarto. E quando acende a luz, é o casaco que tá pendurado no armário. Ou vê alguma coisa estranha na parede, quando você acende a luz, você descobre que a janela estava aberta e era a árvore que fez uma sombra. Então cria sempre essa impressão. Acho que o cinema é responsável por isso. Veículos que trazem essa questão de você está sendo assombrado, preste atenção. E a criança fica carregando esse medo durante muito tempo. Eu mesmo, você fala que nós somos inimigos, mas nós não somos inimigos. Acho que nós complementamos muita coisa Olha, legal. que bonito. Você que viu? bonito. Pega minha mão agora, Rodrigo. Ai, que gostoso. Eu acho que a gente complementa muita coisa interessante, porque eu tenho uma playlist que fala sobre a minha infância e as coisas que eu passei. Só que eu relato sobre a ótica de uma criança. Sim. Então, não tem um raciocínio lógico de um adulto, mas sim a impressão de uma criança que teve manifestações ao longo da sua infância e que, até uma certa idade, viu realmente algumas coisas acontecendo e outras são questionáveis. E é legal porque a criançada olha e fala, pô, mas eu tô passando por isso. Mas será que é real ou não é? Sim. Isso só a maturidade vai dizer. A maturidade de conhecimento, uma maturidade espiritual, um aprendizado que vai tirar dúvida daqui uns 10 anos falando, cara, aquilo que eu vi era mentira. Ou não era real, ou era uma impressão. Então, uma construção imaginária, né? Isso. Uma impressão errada. Tá, agora, uma coisa existe a amostragem. Então, se você chega pra mim e fala, existe o povo das sombras, eu posso te falar, ok, eu acredito que existam vultos. Você pode chamar esses vultos do que você quiser. Povo das sombras, né, o homem do chapéu, o homem do saco, sei lá. Eu chamo de José. José, tá bom. O José, ele existe. O arquétipo do José, dentro do mundo espiritual, ele existe. Se ele vai se manifestar pra você ou não, é uma outra história. Olha aí. Então, dentro da amostragem, eu posso te confirmar. Ok, aquela história tende a ser algo que acontece, os padrões. Em todas as casas, elas podem ser mensuradas. Mas se aconteceu realmente com o cara, aí é difícil a entendi. gente... Então hoje a gente vai julgar. Hoje a gente vai falar se aconteceu ou não. E pra ajudar aqui também do canal Spookhouse, Dani Spookhouse. E aí, tudo bem? Tudo bem, sou eu mesma, rapaz. Olha aí. O que é? Fala logo. Que bom Você viu que é como é? você, Eu Dani. estou muito contente de estar aqui hoje para desbancar todas as histórias que nós vamos ouvir hoje. Olha, rapaz. Porque eu sempre digo que o mundo espiritual é muito mais chato do que a gente imagina. A verdade é essa.
acontece. Olha aí, a gente vai Eu descobrir gosto isso do mundo hoje. espiritual, me divirto. Eu me divirto mais com o mundo espiritual do que o mundo dos vivos. O mundo dos vivos chega a ser chato. Você sabe muito bem do que eu tô falando aqui, seu Ih, Rodrigo. aí, Ó. Aquela DR que a gente tava comentando vai começar agora, hein? Eita! Tomei um chute embaixo da mesa, André. Olha aí, ó. Dani, por favor, vamos respeitar aqui essa mesa aqui, que essa mesa aqui é de família. Nossa. Não fui eu. Vamos lá. Pode preto. Ih, Pra quem não conhece esse casal maravilhoso, eu poderia falar que vocês não se consideram médiums, né? Mas vocês se consideram sensitivos? Eu sou large. É, você é large. Eu sou já um extra large. É, pra quem não viu, tem aqui um pequeno armário aqui do meu lado. Tá difícil comprar roupa já, viu? Tá Olha aí, difícil, tá vendo? né? A gente apanha. Eu não sou médium. Médium é o seguinte, esse é um conceito muito legal e a gente sempre vai desmistificar isso, né? Tem criança com 5 anos que fala, eu já sou médium. Aonde? Não sei. Me falaram aí, eu vi na televisão, achei legal e já me falam que eu sou médium aos 5 anos de idade. Médium, ele é um termo utilizado em centro espírita para designar um profissional que segue uma doutrina espírita como trabalha numa casa. É difícil de se assimilar a crença específica daquela religião quanto a outras O coisas. espiritismo tem uma doutrina. Essa doutrina você vai e aprende. Você vai aprender tudo que o Allan Kardec propagou nos seus livros, os livros do médium, dos espíritos e tudo mais. Você vai aprender a dar passe magnético, você vai aprender desobsessão, você vai aprender caridade, atendendo pessoas, ajudando pessoas. Ao longo de uma escolinha, você recebe uma formação médium. Até então, você é um sensitivo ou você tem uma percepção sensorial do que está ao seu redor. Mas você não pode se denominar médium, sendo que não está inserido no contexto da espiritualidade. Leia-se centro espírita. Imagina, nós estudamos o budismo, praticamos o budismo. Ah, vocês são médiums. Mediunidade no budismo? Né? Imagina isso, que isso é engraçado, né? Centro espírita budista barra espírita. As pessoas, elas confundem muito, né? Só o fato de você sentir alguma coisa, ou ver alguma coisa, pronto, você já é médium. E não é bem assim que funciona. Entendi. Tem uma estrada no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, que sempre que eu passo por lá eu fico hipnotizado com uma plaquinha que diz assim: Centro Mediúnico Hindu Apache. Oi? É sério. Só faltou o do 7º dia, né? Só faltou do 7º dia. E assim como o Rodrigo falou, que depois de um tempo você reavalia experiências do passado e tal, né? Tem muito tempo que eu não vou pra aqueles lados, eu parei pra pensar, cara, será que eu viajei? Será que esse negócio existe? Eu procurei no Google e tal. Vamos para essa e mais histórias logo depois dos recadinhos. E lembrando a todos que para você mandar o seu relato, você manda para contato@mundofreak.com.br com o assunto Aconteceu Comigo, mais um tema, sacou? Coloca o tema, o que deveria ser a sua história, fantasma, ufologia, o que seja, você manda pra gente. Então, sobe a música dos recadinhos que a gente já volta com essas histórias miraculosas. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. E chegamos aqui agora na área de recadinhos do Mundo Freak Confidencial para mais um episódio inacreditável do nosso Aconteceu Comigo. Lembrando a todos que esses Aconteceu Comigo, eles são episódios especiais, um pouco fora de comum, porque a gente tá chamando pessoas de fora para gravar com a gente. Fica aqui o aviso que ele pode sair um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, mas não se preocupem, não se acanhem. 2020 tem mais aí para vocês. E falando de 2020, a gente tem muita coisa legal para anunciar, mas eu não posso ainda enfim, nós estamos sendo perseguidos aqui pela CIA, pela FBI, então a gente só pode falar assim, só com vocês. Então vamos fingir que nada tá acontecendo, vamos parar de falar de segredos, porque tem gente escutando. Vamos falar sobre as nossas redes sociais. Você já seguiu elas? Vá lá no @mundo_freak para o Twitter ou
Mundo Freak no Instagram e Mundo Freak também no Facebook, que você consegue achar a gente. Inclusive, para você que tá nos seguindo no Instagram, você já tá sabendo que a gente tá fazendo aí diversas fotos, stories, várias paradas super maneiras ali para indicar coisas legais para você. Então é um pós-episódio sempre, é um pós-conteúdo aí para você que gosta já do nosso trabalho e quer ver também a nossa carinha. Você vai lá e consegue dicas super bacanas feitas pela nossa equipe, né? Por mim, pela Ira, pelo Keller, pelo Rafael, por um monte de gente. Então segue lá, Mundo Freak, e você encontra a gente. Isso aí. E falando novamente sobre 2020, para você que é apoiador ou que pretende apoiar, é um pequeno xixi aqui, eu não posso revelar muita coisa ainda, eu pretendo falar um pouco mais disso nos primeiros episódios, no primeiro mês aí do ano de 2020, mas em breve vamos dar uma reformulada no nosso financiamento coletivo, é isso mesmo. A gente percebe que a gente precisa dar uma atualizada, principalmente porque alguns dos projetos que a gente prometeu não fazem mais muito sentido com o momento que o podcast tá, e eu sei que tem muita gente que tem um carinho sobre esse tipo de coisa. Vai ter muita coisa voltando em 2020, então temos coisas legais aí. Acho que eu cheguei a falar que o Criptologia vai estar por aí em breve. Em breve. Já tá, cara, sério. Eu tô dormindo com um cobertor acima da cabeça porque tô com medo. Mas vai ter muita coisa que a gente precisa mudar e tal. E a gente entende que, principalmente nesse ano de 2019, a gente entregou muito mais do que a gente prometeu. No sentido de, a gente tá trocando mais ou menos algumas coisas que não fazem mais muito sentido pra gente por outras coisas, né? Aconteceu o São Paulo Fantástico, aconteceu o Relato de um Oficial de Resgate, aconteceu diversos podcasts especiais, brincamos com o YouTube, a gente fez um monte de coisa legal, então a gente vai dar uma reformulada pro ano de 2020 e adiante. Então, para você que tá com alguma dúvida, fique tranquilo que em breve vamos voltar a conversar sobre. Então, bora lá. Lembrando a todos que para você mandar o seu contato, o seu relato para acontecer comigo, você manda para contato@mundofreak.com.br e ali o seu relato vai ser mandado por uma fila. Lembrando que no assunto você coloca aconteceu comigo, mas o tema, né? Se é ufologia, se é espírito, se é criptozoologia, se você viu o capiroto, enfim. Você coloca lá mais ou menos o tema da sua história e você vai entrar aqui na nossa filinha, beleza? Então é isso, bora lá para mais um episódio e tome cuidado que hoje o bicho vai pegar. Então vamos lá, vamos começar, gente. Eu tenho aqui o primeiro relato. Regras. Ah, verdade. É verdade. Obrigado. Ai, que bonitinho. Obrigado por levar meu trabalho, Ai, que Vinícius. bonitinho. Pareceu um aluno, assim, que senta na frente, levantou a mãozinha. Tem Professora, regra? Não as olhar a carta regras. do coleguinha do lado? Não, aqui tem regra porque aqui as coisas são regradas. Primeira regra é, as histórias são sempre reais e sempre acreditamos que o ouvinte passou pelo que relata. A gente sempre acredita, a gente vai dar o benefício da dúvida que o cara realmente passou pela parada. Na verdade, a gente vai acreditar que a pessoa não inventou essa história não deliberadamente. Exato. Ok. O que é claro que no segundo, daremos a nossa visão e podemos dar variadas hipóteses para explicar o fenômeno, inclusive as não sobrenaturais. Então nós podemos ser céticos e tá tudo bem, tá dentro da regra do jogo. Vou dar umas hipóteses aí, você vai ver. E o 3 é que, pro ouvinte, seremos bem-humorados, seremos brincalhões. É claro que a gente respeita a sua história, a gente não quer ofender ou diminuir essa coisa muito legal que aconteceu na sua vida. Mas a gente vai ser super divertido aqui, porque afinal isso aqui é um programa, é um entretenimento e tal, e a gente não vai resolver a vida de ninguém, tá bom? Então... Eu irei me controlar. Eu separei as melhores histórias só pra vocês dois. Que maravilha. Olha, as melhores eu me sinto histórias. lisonjeada. O primeiro relato foi mandado pelo ouvinte Thiago, do Rio de Janeiro. E tem como título Adeus. Meu avô sofria de diabetes, cirrose e mais um monte de coisa que uma pessoa velha e que nunca cuidou de sua vida tem. Eu achei um pouco julgoso aqui da tua parte. Mas okay. Mandou e-mail pra gente? Não. Pedindo ajuda. Ele ficou internado por um tempo devido à piora na sua situação. Ficou sob tratamento médico, apresentou uma boa melhora e voltou pra sua casa. Mas ele vai relatando aqui que o velho continuou com seus velhos hábitos e ele acabou indo parar de novo no hospital e daquela vez ele achava que não ia ter volta. Bem, a última vez que havia estado com ele, nós brigamos por uma birra que ele fez na hora de comer, mas foi uma coisa muito boba. Quando cheguei, fui direto para o quarto da minha avó. Ela mora na casa debaixo da minha. O avô já estava internado, no caso, né? Ele estava na casa da avó. Deitei na cama dela e dormi. Sonhei que estava no quarto da minha avó, acordando e levantando da cama, onde eu realmente estava dormindo e fui para a sala.
meu avô, estava na sala sem camisa, passando uma blusa para vestir. Ele estava um pouco mais jovem e bem mais forte desde a última vez que nos vimos. Eu me aproximei dele e perguntei: você não estava no hospital, velho? Meu avô estava sorridente, mas não me respondeu nada. Fui direto para o quarto e o segui. Chegando no quarto, ele parou de frente para mim, ainda sorrindo. Eu olhei em sua direção, logo depois, em direção da cama dele, que ficava no canto, mas a cama não estava lá. O que estava no lugar da cama era uma versão dele, em posição fetal, totalmente esquelético, enrugado, muito parecido com a parte do Voldemort que aparece em As Relíquias da Morte, parte 2, quando o Harry Potter encontra Dumbledore, específico. Nossa, Eu vi aquilo e olhei de volta para a versão saudável do meu avô, que estava na minha frente. Ele não sorria mais, estava sereno, como quem está conformado com algo. Eu falei: você não vai mais voltar, né? Ele só olhou nos meus olhos e suspirou. Acordei chorando muito e logo depois em seguida o telefone da minha avó tocou, recebendo a notícia do hospital, informando seu falecimento. E aí, o que vocês acham? Essa história é bem comum aqui Aconteceu comigo, de histórias de avós Que e sonha, avós, que a pessoa sonha, ou então tem alguma situação que encontra o espírito dela antes. Na verdade, essa é até mais light, que essa foi em sonho, né? Às vezes a pessoa encontra e desperta mesmo, tendo certeza isso, então nessa virada de morte, sei lá como explicar, mas já caiu várias histórias aqui, assim, de pessoas que encontraram o espírito dos seus avós no dia seguinte e descobriram que isso, tinha morrido. Na minha família mesmo, todo mundo que morre diz tchau pra geral. Te visita, vai lá e ó, falou aí, não, galera. Não é só pra mim, não. É uma pessoa educada, né? É? Família boa. O Né? problema é como, né? É. Já pensou? Dani, o que você acha? Olha, isso me fez lembrar até de uma experiência que eu tive, né? Uhum. E que eu tive um tio que ele veio a falecer e a gente tava preocupada, né? Eu e minha mãe, com o estado dele pós-morte, né? E aí eu sonhei com ele e o comportamento que ele teve foi igualzinho do avô desse moço. Uhum. Que você começa a conversar com a pessoa, né? Com o seu parente, e o parente simplesmente te olha, te ouve. Ele não é muito expressivo, ele não fala nada, né? Mas isso meu tio já tinha vindo a falecer. Foi isso que me chamou a atenção. A questão, assim... Eu não vou entrar nessa questão de... ele teve uma premonição de que o avô ia morrer, né? Eu acho que é totalmente irrelevante a gente falar sobre sonhos premonitórios. Eu acho que tem uma coisa mais interessante pra gente falar, que é a presença do avô, né, dentro da casa, e ele recebendo a ligação logo em seguida que ele acordou, né? Então, assim, ó, sinceramente, pode ser que tenha sido uma coincidência. Eu tô adorando Dani Sádica. Dani, você? Não, mas eu sou. Por cresça que parível, tá? Eu sempre vou por esse lado. Pode ser que tenha sido uma coincidência do menino ter sonhado, ele já tava com essa ideia do avô. Predisposto, que isso, aconteceria. Entendeu? Já tinha uma sugestão mental pra que... acabou da de voltar do ideia. hospital, né? Exatamente. E ele mesmo falou no e-mail, ele falou aqui que eles já achavam que o avô não ia voltar, né? Sim. Que ele devia estar bem mal e tal. Devia Sim. ser algo que tá pairando assim na cabeça. Né? E então, assim, minha primeira ideia é apostar nessa coincidência, né? A segunda ideia é, de repente, assumir que realmente talvez o espírito do avô tenha retornado, né, à casa onde ele morava, e o menino, com a sua certa sensibilidade, possa realmente ter tido esse contato com o avô, né? Agora, a grande questão é, será que o homem foi? Será que o homem ficou? Olha aí, ó. É. O que você acha, Rodrigo? Eu acho que aquela camisa ficou de ser passada, ninguém passou, ele voltou só pra passar a camisa. É, exatamente, sacanagem, né? Nem deixaram preparada a camisa O passadinha. menino foi sacana, falou, eu vou deixar aqui tudo amassado só pra ver ele voltar e passar as roupas de novo. Olha aí, que sacanagem. Aí ele depois ficou no canto chateado lá, falando, pô, eu tive que passar tudo, ô moleque, que não Mas faz nada. essa visão, por exemplo, que ele teve, assim, do avô bem e ao mesmo tempo ter essa visão do meio esquisita, do avô mal, assim. Vocês têm alguma opinião sobre isso que seja... Então, eu acho que isso comprova o que a Dani fala, né? A questão de ser a impressão. Vamos lá. Essa história, ela é muito... que a gente escuta bastante nos contos populares aqui no Brasil, né? Todo mundo fala sobre essa questão do espiritismo, do espírito voltar, ou o espírito tá entre a vida e a morte, se manifestar, dizendo, só vim me despedir, beleza, tô indo O católico, embora. aquele lance do sétimo dia, né? Que até tem os lances desse, né? Eles têm essa ideia de sempre vai acontecer alguma coisa. Mas será que é factível? Pessoas de idade, assim, eu falo até por amostragem, minha avó, minha bisavó e tudo mais, sempre foram muito rápidas, no sentido de, morreu, foi levado. Eles não têm força, não têm a consciência que ainda vai
prendê-los aqui. Então eles se rendem muito à passagem. Então eles são levados. Então você não tem essa possibilidade de ficar aqui, ou o senhor de idade ali, eu vou te atormentar. Muitas vezes a pessoa de idade, em vida mesmo, já tá conformada que o tempo dela tá acabando. Né? Já a aceitação da morte já começa a ser mais factível. Você vê, eu tenho uma tia que já me ligou pra se despedir, cara. Ela tem 70 anos de idade. Ela falou, não, eu já tô começando a trabalhar o conceito da morte. Então a gente já vai se desapegando das coisas, já vai se livrando, já vou passando minhas coisas pras pessoas pra ficar com quase nada. Na hora que eu partir, a minha consciência não fique presa, ela vai direto. Senhores de idade tem mais essa possibilidade do desapego. Então eu acredito que realmente seja só a mente do menino, ainda querendo que o avô seja presente, ainda permaneça, tanto que ele vê em 2 momentos. Vê o cara feliz passando a roupa ali como já devia ser de costume, e uma situação que gera desconforto pra ele, dizendo, pô, mas o que será que aconteceu? Talvez seja o sentido da dor que o menino passa inconscientemente pro avô naquele estágio de morte, dizendo, ele tá sentindo a dor, essa é a dor que eu tenho a percepção que eles tenham, essa é a dor que eu projeto nele. Eu já tive uma sensação de premonição dessas, justamente com algo assim, morte de parente, assim, e foi muito louco, assim, porque você já sabe que a pessoa meio que tá mal no hospital, e você recebe notícia, se piora, se melhora, se volta, se troca de hospital e tal, e aí teve uma noite e tal, que minha mãe ligou, e tipo, ela recebeu uma ligação, eu tava no telefone, tal, eu tava passando assim, aí ela desligou o telefone, e ela foi falar alguma coisa comigo. E quando ela foi falar alguma coisa comigo, eu já tinha na minha cabeça o que ela ia falar. E é muito louco isso. Mas eu não atribuo isso, talvez, a uma questão de sobrenatural. Às vezes eu olhei pra cara da pessoa e já tava estampada ali a notícia. E eu fiquei com essa sensação de, putz, que doido isso, né? Sim, eu concordo plenamente. Às vezes a gente acha que é uma coisa paranormal e, na verdade, é uma capacidade mental, assim, no sentido, pô, a gente já sabe. É uma impressão psíquica. É uma impressão. O meu pai, quando ele morreu, aconteceu uma situação assim. Ele operou, e aí ele teve uma complicação pós-operatória, ficou muito tempo no hospital e tal. E aí, uma semana, na última semana de vida dele, uns 3 dias antes, a minha mãe começou a chamar todo mundo, e ela falou, eu acho o pai de vocês não vai resistir e tal, não sei o quê. E foi uma percepção. E aí foi todo mundo atrás da minha mãe. Você viu alguma coisa, não sei o quê. Minha mãe falou, não. Pô, por mais que meu pai, ele era novo, mas ele teve uma complicação grave. Ela falou assim, é perceptível que o espírito dele também já está deixando. Seu pai já tá cansado, ele já tava de saco cheio, ele mesmo já estava se preparando, e aí quando aconteceu a doença e ele operou, se entregou. E aí ela falou assim, então, tipo, está meio que claro ali fisicamente, até pra quem acredita em desencarnes dessa forma, ela falou assim, eu já estou vendo ele, porque já está na hora dele partir também. Eu não tô velho, eu já tô querendo já, bicho. Já não vai sobrar nada, não vai sobrar um pozinho só do Andrei. Já tô cansado já chega. Tá ótimo. A segunda história que ele conta. Fui assistir Paixão de Cristo do Mel Gibson. Boa. Lá vem. Isso é novo, hein? Esse e-mail é novo. Com família da minha primeira namorada. Uns dias depois tive esse sonho. Só pra contextualizar a coisa, eu tinha 17 para 18 anos e minha namorada era muito pra frentex. É um ótimo termo. Nossa. Que é a maioria da galera que tinha na nossa idade. Ela sempre me pegava, me perguntava sobre o que eu queria do meu futuro, incentivava meu lado artístico, etc. Com um bom moleque de 17, eu não queria porra nenhuma da minha vida. Usa esse termo aqui. Esse foi um dos principais motivos para ela terminar comigo, resumindo bem. Eu não sei por que ele tá falando disso, mas ok. Tudo bem, ok. Fala que eu te escuto, Andrei. Vamos lá, né? A gente vai dar coração, Próximo que aconteceu comigo é opinião de relacionamento. Terminei, eu quero voltar, e agora? Episódio Dia dos Namorados. Cristina! Olha aí, ó. Você lembra? Enfim, durante o sonho, eu estava na procissão que seguia Jesus. Na verdade, eu era um dos apóstolos. Durante todo o caminho, eu chorava muito e não conseguia entender por que aquilo estava acontecendo. Eu estava na frente da cruz, consolando Maria, junto com as últimas pessoas que ficaram. E na pergunta que não sai da minha cabeça, por que tanta crueldade? Apareceu pra mim o diabo do filme, andrógeno, sem pelos na face, com um manto preto, exatamente como o do filme. Ele disse que poderia me dizer, que poderia me esclarecer a respeito da natureza humana e o porquê de tanta barbaridade. No entanto, teria que me levar para o inferno com ele como pagamento. Ok. Eu aceitei, ainda chorava muito e disse que só queria entender tudo. É um cara que não consegue setar suas prioridades, né? Ele me contou e disse que teria que me levar com ele. Eu percebi que estava sonhando e pensei, tenho que sair daqui, tenho que ir pra casa. Então me vi em casa. Alguém bateu na porta e era ele, ainda com a aparência do filme. Ele estava na minha varanda e cuspia pedras ensanguentadas em formatos geométricos. Ele disse que veio me buscar. Eu respondi. Pera. Como que era esse formato geométrico? Ele tava cuspindo dado de RPG. Eu fiquei meio confusa. Cara, se eu falar pra você que eu pensei a mesma coisa... Os D20. São só era dos platônicos. Porque ele foi tão no detalhe disso. Ele disse que veio me buscar. Eu respondi. Por que você vai me levar se eu não fiz nada? Aí o diabo respondeu. Lacrou. Agora o diabo dá uma lacrada aqui. O homem, quando não faz nada, já é mal o suficiente.
Desde então, tento usar isso como uma lição pra minha vida. E é isso. E no final das contas, a ex-namorada dele tinha razão. Largou mesmo. Não, brincadeiras à parte, assim. Eu gosto dessas histórias, assim, porque elas oferecem um começo, meio e fim, né? É quase um roteirinho aqui. Sei lá, tipo, só tem como comentar o quê? O diabo tava certo, o diabo tava errado? Eu tive duas cenas na minha cabeça, né? Primeiro, eu achei que, mesmo contexto, imagina ele do lado de Maria, eu falei, pô, imagina se fosse do filme do Alien, né? Ele lá no Oitavo Passageiro. Por que tanta violência, Alien? É o mesmo menino do relato anterior, né? É o mesmo menino. E no final eu vi ele lá com o Tenacious D fazendo, né? Desafiando o demônio tocando bateria. Eu tava imaginando isso, desculpa, amigo, mas eu também tava imaginando o Tenacious D. Tipo, entrou numa derradeira ali e eu... Nossa, vai virar e falar pro cara do lado que é o Kyle, né? Kyle, vamos tocar aqui pro demônio largar a gente. A gente recebe muito e-mail de sonho. E aí eu acho que o pessoal às vezes acaba ficando muito impressionado porque muitos desses sonhos são muito fortes, né? Uhum. E às vezes a pessoa quer crer que existe uma mensagem codificada ali dentro e que a gente saberia responder. Eu não sei. Na verdade, eu até falaria assim, existe, só que é uma mensagem da própria mente dele pra ele mesmo. É uma parada assim meio psicológica. O moleque come lasanha e vai dormir, tem esses sonhos. Aí ou ele joga GTA, né? Vai dormir e tem esses pesadelos. Aí ele acha que é o apocalipse. Não, isso aqui ele jogou o quê? Pois é algo que eu sempre converso com o Andrei. Eu sou uma pessoa muito onírica. Eu sonho bastante e eu acordo, eu me lembro bastante dos meus sonhos. Mas eu fico me questionando, pô, o que eu tô sonhando? O que está me influenciando? Os jogos, minha mãe já tirava sarro, pô, você não para de jogar RPG e claro que você vai sonhar com todas essas coisas. Então tem essas influências, tem o nosso dia a dia. E tem coisas que, tipo, ficam no nosso subconsciente que a gente acha que esqueceu. Com certeza. Mas tá lá. Eu acredito em sonhos, eu gosto de acreditar em sonhos, eu gosto de me questionar e tentar descobrir se eu sonhei com algo que pode me revelar algo ou não. Aí, geralmente, eu chamo esses sonhos de, tipo, sonho-filme, que é esses sonhos que, foi super criativo. Só entretenimento. Eu acho da hora, eu fico, pô, mas gostei não desse foi. termo, sonho-filme. Sonho-filme. Eu tenho vários também. Então. Sonho-filme, pra mim, é aquele sonho que eu estou me vendo em terceira pessoa. Ai, sensacional. É difícil, mas de vez em quando rola. Sensacional. Mas é bom. Sonho-filme. Sonho-filme. Então, não dá pra confiar nessa questão. Por quê? Porque, de novo, é sonho. Não tem como você traçar um padrão dizendo realmente tem a ver com uma mensagem que Jesus te ama e Jesus tá te abraçando e tá pedindo pra você ajudar. Não. Tem um vídeo lá no canal que eu falo espiritualidade e sonhos. Eu falo, não dá pra confiar. Antigamente você tinha os oráculos. A galera que era high powerful mesmo, que vivia disso, né? Na Grécia Antiga, você tinha... Os caras, eles utilizavam de artifícios e tinha lá a forma de falar com a sua divindade, seja em sonho ou através de projeção de consciência ou o que for. Hoje, duvido. Hoje não é um moleque de 14, 15 anos que vai determinar o futuro do mundo. Dizendo, gente, eu sonhei com o apocalipse, é assim que vai acontecer. Vai vir um povo de outro planeta e vai destruir. Daqui 40 anos isso vai acontecer. Não vai. Já tivemos premonição dessa maneira por médiums famosos e não deu certo. Estamos esperando o final do mundo até agora. Cadê? Sabe? Então, eu não confio em sonhos. Eu mesmo não confio nos meus sonhos. Eu dou risada. Quantas vezes eu já acordei dando risada dos sonhos falando, cara, você não sabe o que eu sonhei essa noite. Olha, o Rodrigo tem vários sonhos-filme, gente. Eu adoro. Sonho-filme é muito legal. E nenhum legal. deles tem fundamento. E eu não paro pra analisar dizendo, olha, eu acho que aquele sonho significa algo. Nada. Tem dia que eu acordo e falei, nossa, peraí que eu vou voltar pro sonho que tava muito louco. Eu volto. Sim, isso é muito bom. Você já fez isso? De voltar pro sonho? É muito bom. É um entretenimento mesmo. Você, tipo, tá vendo aqui, caraca. Sério, olha isso. Você acorda e fala, peraí, mais 5 minutos. Eu preciso resolver uma situação. Você volta de novo pro sonho. Acorda e falei, matei o Fred Krueger. Ai, caramba, demorou, viu? Juro, isso aconteceu várias vezes. Olha aí, tá vendo? Já dormi, acordar, o Fred vai me matar, pera que eu vou matar ele agora. Acordei, quase, volta. E eu ia e voltava, só pra pegar o Fred. Cara, que doido, né? E o que a Dani falou, psicologia, né? Que é muito, estuda muito essa área justamente por causa disso, né? Você tem inconsciente, subconsciente, todo mundo trabalhando junto ali, você não consegue verificar se é uma mensagem subliminar do além, ou é o que você comeu na noite passada, no dia passado, ou mesmo... Não, sinceramente eu acho que não é. Inclusive, uma observação, né? Considerando que é o mesmo menino do relato anterior, veja que tem um detalhe, né? Que quando ele viu o avô, né? Ele compara com a imagem do Voldemort em estado fetal e coisa e tal, né? Então é uma imagem que ele viu e ficou ali encapsulado, né? Entre aspas. E aí agora ele isso já é uma credencial de impressionável, né? Isso, exatamente. Então aí ele foi assistir esse filme do Paixão de Cristo, né? Ele ficou emocionalmente envolvido com o filme, chegou de noite, sonhou,
né? E aí vieram aqueles sentimentos que provavelmente ele teve durante o filme, né? De uma maneira mais intensa, né? Porque esse é um filme que desperta de fato sensações fortes, ninguém assiste, porque é muito gráfico, né? E aí, novamente, ele traz, né? Essa questão de coisas que ele assistiu, que ele viu, pro sonho, né? E aí tem o fator psicológico aí do diabo, né? Que vai ver que é o subconsciente dele, falando assim, rapaz, tome as rédeas de sua vida. Olha aí, tá vendo? Tome tento, menino. Tome tento. 2 rápidas observações sobre essa ocasião. Primeiro, as pessoas têm mania de ficar problematizando o sonho e, na maior parte dos casos, é o que todo mundo aqui já falou. Não quer dizer porra nenhuma, é só sonho filme. Segundo, repare que nessa situação aí, o diabo era a única pessoa que tinha alguma coisa a oferecer além de sofrimento. Acredito no diabo. Tá vendo? Muito bom. É isso aí, Pecete. Todas as guerras são em nome de quem? De Deus. Ah, Nunca do diabo, hein? Exatamente. Tá vendo? O diabo tá quieto, cara. O diabo tá na Aí ele dele. falou, Tá em Bahamas. o homem Tranquilo quando... ali, tomando sol. O homem, quando não faz nada, já é mal suficiente. Tá vendo? Isso aí, ó. Mensagem positiva aí pro seu dia a dia. Sabedoria. É. Diabo Coach. Vou criar a página no Facebook. Caraca. Coach diabólico. É o diabo dando Tinha o dicas. coach vampírico, né? É, então. Pois é. Fala, demo, que eu te escuto. Olha aí. Esse relato se chama Globo de Luz. É pra falar o nome do ouvinte? Pode falar. É o Rafinha. Que é Ou a pra- Rafinha, não sei. Eu e minha esposa moramos na Nova Zelândia por 2 anos e chegamos no país em janeiro de 2010. Logo após um mês no país, eu consegui um trabalho de editor para guias turísticos de áudio de uma atração turística em uma cidade chamada Napier. Ele diz que se lê Napier. É a prisão mais antiga do país. Foi construída em 1862 e hoje está desativada e aberta para visitação. Uma das curiosidades é, inclusive, um corredor que ainda encontra-se torto por conta de um grande terremoto que ocorreu na cidade em 1932. Enfim, consegui o trabalho e era a minha primeira vez que teria que sair da capital e dirigir pelas estradas do país. Iria também me separar da minha esposa, que estava ainda trabalhando para outro local, e me encontraria em Napier há alguns dias. Como a Nova Zelândia é um país bem pequeno, aprendi da pior maneira que as estradas são, em alguns pontos, somente com uma faixa para cada lado e nenhum carro por perto, e que os postos de gasolina só ficam em cidades, que muitas vezes fecham bem cedo. Muitos desvios para poder achar um posto e me encontrar nos mapas depois. Cheguei bem atrasado na prisão, que seria meu local de trabalho e também minha nova casa. Peraí, ele ia morar na prisão? Olha aí, tá. Ou foi preso. Ou foi preso? Olha, não sei, mas tá desativado. Ok. Pois eles tinham alguns quartos adaptados nas antigas celas. Ah, nossa, ele foi morar na prisão mesmo. Porque na época eles Legal. também funcionavam como uma espécie de hostel. Bati na porta. Super agradável. Cara, genial. Gente, que incrível. Bati na porta quando passava um pouco da meia-noite. Isso aqui tá parecendo cena de filme. E uma pessoa que estava me esperando desde as 9 horas da noite abriu e mostrou onde ficava a cozinha e o meu novo quarto. Disse também para estar pronto às 10 horas da manhã para me apresentar para o resto do pessoal que trabalhava por lá. Como era muito tarde e eu não havia comido nada desde o almoço, resolvi ir na cozinha para fazer um lanche rápido com os pães e frios que eu havia levado. Eu era a única pessoa acordada, andando entre os corredores, e não sabia de nada do local com antecedência, somente que era uma atração e hostel. Algum tempo depois que eu estava comendo, eu ouvi algo como uma voz feminina me chamando na porta para fora da cozinha. Logo pensei, eles devem estar tentando me dar um susto porque sou um novato. Eu faria isso. E ignorei. Acabei de comer e voltei para o meu quarto. No dia seguinte de manhã, conheci a senhora que era dona do local e todos os outros funcionários. Éramos somente em 5 pessoas, contando comigo. E pude notar que, tirando a dona, todos eram homens. Perguntei sobre o acontecido e se não havia nenhuma mulher, pois na noite anterior escutei a voz me chamando. Descobri que estávamos só os funcionários e que a dona não dormia dentro dos muros da prisão. A casa dela era próxima dali na parte externa. Em um outro fato, meses depois, estávamos todos reunidos à noite no escritório conversando sobre irmos para um bar. Estávamos todos próximos dos monitores das câmeras quando eu notei uma bola de luz estava transitando em uns cômodos
cômodos e chamei a atenção de todos. Pudemos ver o globo rodando lentamente em uma das câmeras e acompanhamos ele passando de uma câmera para outra, indo de sala em sala, enquanto desaparecia de uma câmera e aparecia chegando pela borda de outra. Nem preciso dizer que decidimos bem rápido que era hora de irmos para o bar e todos saímos. Entre outras coisas, já ouvi vozes e batidas na porta do lado de fora da sala de edição, onde eu ficava a maior parte do tempo, somente para abrir e ver o corredor longo completamente vazio. Aprendi que outras pessoas também ouviam batidas e passos e que a prisão tinha execuções por enforcamento no passado. A forca ainda estava lá. E as pessoas que foram condenadas à morte estavam enterradas no Jardim dos Fundos, próximo à cozinha que eu contei lá no começo. Em 2011, um reality show chamado Ghost Hunters fez filmagens no local e eu descobri quando fui escrever esse e-mail... Você conhece? Já. E assisti, particularmente não gostei do resultado, mas dá pra ver um pouco mais do local, ver outras histórias e conhecer Marion e Toro, os dois mega gente boas donos do local. E aí ele deixa o link pra gente visitar. Clica no link aí pra gente. Desculpe por escrever muito, eu não consigo mandar e-mails, então quando eu comecei tudo meio que jorrou. Obrigado por ouvirem minha história dos meses que eu vivi atrás das grades, entre aspas, em um outro país. Olha aí, rapaz. Eu fiz análise desse vídeo. Olha, por essa eu não esperava. Os dois picareta, a Katrina e o outro cara. Esse vídeo eu tomei um flag no canal. Olha aí. Tomei. Por direitos autorais? Direitos autorais. O que acontece? É do History. O History contratou os dois. A Katrina, que era funcionária do Ryan, do Paranormal State, e um rapaz... a Katrina. Agora tô ligando na minha pessoa. E aí tinha um outro rapaz, foram os dois. O casal foram lá dar uma olhada. A forca existe, ela tá lá. Existe um cômodo no andar de cima da prisão, então eles chegam a filmar essas celas e provocar. Mas não acontece nada. Nada. Só que dentro da sala dos enforcados ali, eles realmente executavam, porque é antigo. A forca era uma maneira muito mais antiga, e se eu não me engano, Washington hoje ainda é um estado que a forca é permitida, em Washington, nos Estados Unidos. O resto aboliu. Lá tem sim uma energia. Então o que acontece? Eles forçaram muito a situação, porque eles deixaram a janela aberta e a forca no meio ficava balançando. Eles falavam, olha, o espírito do enforcado balançando, e a janela aberta. Peraí, mas tinha uma corda pendurada mesmo não executando ninguém. Por quê? Porque é um patrimônio. É porque isso já é bizarro, né? É turismo. Então o que acontece? Na parede tem um quadro das pessoas que morreram enforcadas. Então tem a foto dos caras que morreram e tudo mais. E só que assim, tem uma energia no lugar sim. Essa energia é uma, vamos dizer assim, é uma energia residual da energia daqueles que se foram. Então fica lá, tá? Mas vai fazer o mal, vai não sei. Não vai fazer nada. Mas a energia tava lá mesmo, tá? Agora, a questão de ponto de luz e tudo mais, eu até ia brincar, né? Falar que... Você lembra desenhos antigos, que eram aqueles musicais que passavam na televisão, que ficava aquele ponto brilhante em cima da letra? Ficava marcado. Tipo karaokê, né? Devia ser aquilo. Ponto brilhante nos lugares desses só tem duas opções. Ou é um bichinho, vagalume, que reflete. Sabe aqueles, não é vagalume, aqueles que são cinzas, que são enormes, que quando você joga a luz, ele brilha. Tá, sei. Tipo uma mariposa, aquelas mariposas de noite, sabe que é cinza ou marrom clara, enormes. Tem um cacho brilhante. Eu sei, mas eu nunca vi elas brilhando assim com Porque luz. quando você joga a luz, por exemplo, tem projetores de luz pra gravação que são muito fortes. Bate e reflete. Então gera esse efeito. E poeira gera esse efeito. Eu ia lançar essa ideia da poeira, porque a gente que trabalha com câmera, a gente já viu várias vezes. Em casa, gravando em casa, você vê um ponto luminoso passando na frente, tudo fala é poeira, gente. A janela tá aberta, você vê a poeira entrando, entendeu? E é engraçado que a poeira vai de acordo com o vento. Sim. Então, meu Deus, aquilo lá se moveu de quarto para quarto, ou de cela para cela. Cara, é poeira, vai por mim. E aí a análise realmente reflete que existia alguma coisa naquela sala, mas a prisão em si é muito residual. Eu fiz análise de Alcatraz também. Alcatraz também, só que dessa vez foi com o Zach Bagans, que é o concorrente da Lorraine Warren, que tem um museu dele também nos Estados Unidos. Tem Alcatraz. Alcatraz é mais legal que essa prisão. Alcatraz eu peguei 4 figuras que estavam olhando o Zach discutindo com uma sala vazia. Você vê os espíritos em volta assim, dizendo, quando é que vai terminar esse negócio, hein? Não sei, mas tá enchendo o saco, né? Você viu o Zack entrando numa sala, não, porque aqui tem alguma coisa, não sei o que, os espíritos em volta, cara. Tipo, cara, eu tô aqui, fala comigo. Oi. E o espírito, o Zack, não, mas aqui na cela eu tenho certeza que tem algo. O que você acha, Vinícius? Olha, muita gente não sabe, mas eu trabalhei muitos anos com câmera de segurança. Olha aí, rapaz. E uma coisa que eu pude constatar ao longo desse tempo, vendo inúmeras gravações de coisas inexplicáveis... É que o pessoal não lava a mão antes de sair do banheiro, né? Isso é uma das coisas que fica bem evidente. É assustador isso. Embora não seja permitido pela legislação brasileira ter câmera dentro do banheiro, mas a gente pode...
Mas a gente pode presumir pela secura da mão, naqueles secadores que não enxugam, sabe? Exatamente. Enfim, esse tipo de fenômeno de uma bola de luz, por exemplo, passando de uma câmera para outra, isso aí normalmente não tem uma explicação do tipo poeira, porque você vê claramente como se fosse um objeto se movendo de forma contínua. E você para de ver na câmera 1, você passa pra câmera 5. E a iluminação mudaria, né? Porque são câmeras de ângulos diferentes. Então, eu tô mais na hipótese do bichinho. Eu não tô entrando numa de sobrenatural, mas acho que poeira nesse caso é difícil. O que também ficou muito claro pra mim durante esse tempo é esse tipo de fenômeno só aparece com câmera bosta. Com câmera boa você vê direitinho o que é. E não chama atenção de ninguém. Vinícius, o Rodrigo fala a mesma coisa. Por que espírito só é captado por TechPix? Então, e câmera de segurança em particular, existe uma limitação que é o tempo de gravação. Pra você gravar as imagens, não adianta nada você ter gravação de um dia. Quer ter gravação de um mês, de 2 meses. Então você diminui a qualidade de propósito da gravação pra ela caber mais. Se você grava direito, você com a qualidade alta e com a câmera boa, hoje em dia tem câmera HD e tal, tem câmera até de vários megapixels pra segurança, você não vê nada inexplicável. Você viu o bichinho sorrindo pra você até. Pra não dizer que eu nunca vi nada inexplicável com câmera boa, eu vi isso uma vez e história pra outro dia, mas... Eita, rapaz. Porque realmente tem muito essa crença, que inclusive tá bem caindo. As câmeras estão ficando boas, realmente tá sumindo um pouco dessa... Os vídeos com relação a orbes estão sumindo um pouco, né? Então saiu de moda um pouco. Mas durante muito tempo, início dos anos 2000, tinha muito aquela coisa, não, veja as orbes, né? Como sendo essa coisa espiritual, tipo um reflexo da alma, de certa forma, né? Porém, já vi com meus olhos orbes em duas situações distintas. Eita, maconha. Mas não existe o conceito de orbe, não existe um livro espírita que traga um conceito de orbe. O que é um orbe? É sei lá, é um espírito compacto, tá saindo de um lugar pra outro, é uma, sei lá... Poderia ser uma energia Pode ser uma energia qualquer passando. Não pode. Por que não? Porque não tem comprovação, não tem documentação, não tem algo que comprove que aquilo realmente é. Por exemplo, você não tá no teu quarto e você vê uma bola assim, de repente ela abre e vira um espírito. Se isso acontecesse, torna-se uma comprovação. Mas ninguém viu assim. Tipo, você vê uma bola entrando e de repente ela para e vai... Que nem o Transformers. Mas deixa eu entender uma coisa. Você viu esse orbe com os seus olhos ou foi num vídeo? Não, eu vi 2 vezes com meus olhos. Uma vez eu tava sozinho e posso ter viajado. Na outra tinha uma pessoa do meu lado. Os 2 vimos, concordamos e falamos, vamos ali tomar um café. Mas você viu o quê? Você viu uma luz passando? Eu vi uma bola mais ou menos do tamanho de uma bola de handball passando entre eu e essa pessoa, tipo... Cara, então foi bem próximo, né? Eu tô aqui de você, tipo, que pra quem não tá vendo, a gente tá mais ou menos 1 metro de distância e a bola passou direitinho entre nós 2, assim, se movendo relativamente devagar. Então, é difícil contestar, assim, entendeu? Porque eu mesmo nunca vi. Eu mesmo nunca vi. E assim, a gente não ficou pra ver o que era. Ninguém ficaria. Poderia ser qualquer coisa mesmo, né? Eu ficaria pra ver o que era. Não tô dizendo que era o espírito, mas que tinha alguma coisa. Até visão cansada, pode ser qualquer coisa. Flash de luz que passou refletindo alguma coisa. Mas é porque eu já vi também. É que eu não uso o termo orbe. Eu também não. Os espíritas utilizam. Eu vi uma bolinha de energia. Ela me rodeou. Eu não sabia o que era. Então, assim... Tipo aquele Will-O-Wisp, né? Aquela parada meio da chama, né? Tem uns lances mitológicos que tem uma parada dessa. Fogo-fato, por exemplo. Fogo-fato. Boitatá. Assim, que nem a Lívia falou ali. Ela tá sentada no sofá, está se comunicando conosco por meio de sinais. E sinais de fumaça. Vamos pegar um ninja pra ela. Telepatia. Então, realmente, pode não ser nem espírito. Pode ser, tipo, vista cansada. Ou pode realmente ser qualquer tipo de energia, né? Eu gosto de trabalhar com essa ideia. Nesse meu caso, tinha uma TV ligada. Pode ter sido uma descarga eletromagnética, pode ter sido qualquer coisa. Tem uma teoria que nunca foi comprovada cientificamente, mas que explicaria um pouco do fenômeno OVNI, que alguns cientistas... Raio globular. Que o pessoal não entende... Então, o pessoal não entende o fenômeno, tem essas coisas, às vezes, tipo assim, uma bola de luz que sobe pro céu e some. Então, tipo assim, as pessoas não têm teorias de como isso se forma, do que seria exatamente, mas que seria um fenômeno meteorológico, que a gente não tem exatamente uma explicação física do porquê, como e... O próprio fogo-fato, hoje em dia, se comprova a emissão de gases na Terra, mas também não se sabia, não sabia disso. E aí, por isso que era chamado, era um fogo mágico, agora que sabe que no Japão tem muito isso, né? O Japão liga muito, tipo, esse foguinho azul, né? Tem muito em jogo, né? É bem isso, né? Que tem, né? Então, muito doido. De novo, a gente trabalha com mais observação, já que não tem uma teoria que explica o que são conceitos de orbes, e Allan Kardec mesmo nos livros não traz isso. Então é difícil você traçar um padrão dizendo o que é. De novo, pode ser vista cansada, reflexo de luz, pode ser qualquer coisa. E que seja, talvez, 0,01% de uma possibilidade de ser um espírito, é anulado por todas as outras possibilidades. E quem viu isso daí vai guardar pra ele a experiência
evidência real de uma possibilidade que foi. Né? Eu, quando vejo espíritos, eu vejo eles na íntegra. Obsessores, tranquilos. Eu não vejo se transformando em algo. Ou você não vê uma manchinha, uma sombra começando. Não, porque o teu olho é 4K, né? Aqui. Menino ali é 320p. Eu já tenho dois que potencializam aqui na frente também, né? Mas então, você consegue ver, entendeu? Nitidamente. Você não precisa, e não tem esse artifício. O cara aparece dizendo, me achou, né? Achei. Então tá bom, beleza, vou ficar aqui, eu fico aí, matou. Comprar até um aluguel? Então, logo você vai começar a sentir umas pressão nas suas costas. Ah, não, para. Cara, chama o cara pra minha casa pra ficar me dando cagar. Encosto ou encoxo? Você vai sentir o lado direito, assim, dar uma puxadinha, você vai ver, ó. Já tá chegando perto de você. É mentira, André. O Homem do Chapéu, por William Halter. Dito, gostaria de compartilhar algo que me perseguiu por anos. O chamarei de Homem do Chapéu, não aquele pastor da igreja. Não sei que exatamente, não sei que pastor é esse. Do que ele tá falando. Ok, William, tudo bem. Não estamos pensando que é esse cara. Quando eu tinha aproximadamente uns 6 anos de idade, eu morava em uma casa que o portão era bem baixo. Como sou do interior de São Paulo, também tinha a adição de que ele não era nunca trancado. Minha mãe havia me avisado que um dos meus tios ia vir naquela tarde em casa. E como eu sabia da sua mania, que era abrir devagar nosso portão para nos assustar, fiquei o dia inteiro de olho. Em um certo momento, vi atrás da cortina escura da minha sala um vulto, como se fosse um homem de chapéu. No mesmo momento, imaginei que fosse meu tio, então fui em direção à cortina para abrir e assustá-lo. Mas quando fui me aproximando, a sombra foi se abaixando atrás da janela. Ô, louco. E no momento em que eu abri a cortina, simplesmente não tinha mais nada. Olhei para baixo para ver se alguém se escondia, mas nada. Não havia ninguém. Poderia ser uma simples ilusão. Mas se passaram 2 anos, estávamos na sala. Neste momento, eu, minha mãe e meu pai já havíamos nos mudado desta casa. Havia outra porta de vidro logo na entrada. Então, para que ninguém conseguisse enxergar o que estávamos fazendo, meu pai colocou uma espécie de proteção no vidro, que impedia de enxergar dentro da sala e também de nós enxergarmos de forma distinta quem estivesse do lado de fora. Nesta casa, uma das minhas tias morava logo na frente, em um sobrado. Pois bem, neste dia que estávamos sentados 3 na sala, um vulto se aproximou do portão do lado de fora, o mesmo vulto que eu havia visto anteriormente, um homem de chapéu. Como era indistinto, meu pai logo se levantou para abrir o portão e ver quem era, mas o tal vulto correu para baixo. Ele se apressou, abriu o portão e é claro que a rua estava sem ninguém. Ele chegou a descer até o terreno de baixo para ver se alguém tinha se escondido, mas nada. O detalhe que nos deixou com o pé atrás, naquele momento, minha tia estava na varanda do sobrado. E quando questionamos, é claro que ela também disse que não havia ninguém. Cheguei a ver o tal vulto algumas outras vezes, mas já com isso na cabeça, fica difícil eu saber se realmente vi ou se era apenas alguma ilusão de ótica. Enfim, esse é o meu relato e um abraço a todos. Ok. Homem do Chapéu. Homem de Chapéu, geralmente o pessoal liga muito com o Shadow People, que é o povo sombra, Chapéu né? People. Chapéu People, isso aí. Chapéu People. Esse é a raça específica, espécie específica. Não, mas é muito doido isso, porque a internet começou a ligar muito desses relatos de vultos, né? Começou a criar toda uma mitologia própria. Eu acho interessante, né? Fico surpreso que não tem nenhum filme. É uma creepypasta contínua, né? É, então. O Homem de Chapéu é a coisa mais fácil de você ver na pareidolia. Qualquer cabide vira um chapéu e já era, né? É Babadook. Uhum, Adoro essa cena. Babado. Eu que apresentei o filme pra ela, eu achei muito legal também. Mas assim, são arquétipos, tá? Primeiro, questão de sobretudo, chapéu e tudo mais. É um arquétipo que as pessoas desenham dentro do mundo espiritual. Existem vultos? Existe. É vultos com L, que tem gente que me escreve vultus ou gutus. Eu vi um guto essa noite. Eu falei, o que eu tenho a ver com seu amigo? Não, o Guto veio em casa. Que legal, vocês jogaram o quê? Né? Não, rapaz, você não tá entendendo. É sério. Então eles escrevem o Guto, tem que colocar o L direitinho, é vulto, tá? Então o que acontece? Esses caras existem, eles existem. Mas não nesse arquétipo como todo mundo desenha
ideia de ter um chapéu, sobretudo e tudo mais. É muito do jeito como você quer ver. Ou a mulher de branco. A mulher de branco, né? Por que não pode ser a mulher de cinza, a mulher de verde? A mulher de verde. Fala, pô, sempre de branco, pô. Não porque de verde vermelho? eu acho que é alienígena, né? Mas tá, legal, de branco. Porque são arquétipos da maneira como eles plasmam ou como você os enxerga. Então já temos duas variáveis. Como você enxerga o mundo espiritual? Será que a tua tela mental ela é tão hábil para determinar que realmente ele é um homem de chapéu que faleceu? O chapéu morreu do quê? Eu queria saber também, né? Pois é, né? Essa é muito doido, né? O espírito do chapéu foi junto, né? O chapéu morreu. O óculos do nosso lar, né? É que nem um grupo lá de caça-fantasmas nos Estados Unidos que foi gravar um EVP da Primeira Guerra Mundial e o EVP tinha sons de canhão. Eu falei, o canhão morreu do quê? Bala engasgada? Então, é muito doido isso. O que tem isso? Então tem que entender de onde vem esse arquétipo. É a maneira como você enxerga ou a maneira como eles são, tá? De novo, eles não têm esses traços tão perfeitos dessa maneira. Eles são sombras. Essas sombras você só vai enxergar um contorno. Esse contorno faz justamente ao que eles são hoje, que eles vão, vamos dizer assim, passando por uma não evolução. Então eles vão regredindo dessa escala. Então eles vão saindo de conceitos de vultos para obsessores e obsessores para outras classes de seres de acordo com o emocional desses seres, porque eles não evoluíram em consciência, eles regrediram em, vamos dizer assim, não virtudes. Ignorância, raiva, apego, ego, tudo isso daí, tá? Então eles existem? Sim. Todo mundo é hábil a ver? Não. Você tem habilidade para ver nitidamente? Não. Então, assim, é muito questionável o que ele estava vendo. Outra, eles vão te fazer o mal? Não. Eles só observam. Eles não vão fazer nada com você. Eles só vão observar o que tem na sua casa, vão trafegar com mais liberdade, tá? Outros seres aí podem sim prejudicar. Mas se eu já tiver de cueca em casa? Aí é minha privacidade. Aí você vai ver ele plasmado de cueca também. Aí vão ficar os dois cantando aquela música do Tom Cruise. Como é que será que a cueca morreu? Aí fica questionamento. Eu penso, mas essa do chapéu foi boa. Como é que o chapéu morreu? Exatamente. Essa parte do vulto sair correndo, eu achei isso meio ridículo, assim. Isso me faz pensar que provavelmente é uma pessoa mesmo. E a tia que tava na varanda e não viu, não prova nada. Prova que a tia tava cochilando. Então, o vulto, ele na verdade, a consciência desse ser ainda é muito nova. Então, ele ainda acha que é uma pessoa viva. Então, ele tá interagindo com outras pessoas. Então, na hora que viram ele, falou, vamos chamar a polícia, vou correr. Eu tenho uma história de vulto pesada. Posso contar? Pode, por favor. Essa é real. Essa aconteceu de verdade, tá? É o seguinte, essa história aconteceu na minha casa. Eu morei numa casa, na minha infância, que era uma casa que eu gostaria de morar hoje, cara. Porque aquela casa era assombrada. Não era mal assombrada, era assombrada, de verdade. Era boa de se morar. Era bem assombrada. Bem assombrada. Bom, pra você ter uma ideia, chamaram uma benzedeira pra limpar a casa e tirar as criaturas. Eu não tinha conhecimento, não tinha nada. Eu era uma criança naquela época. Sei lá quantos anos. Pequeno infante. Devia ter uns 15, uns 16, 17 anos de idade, por aí. Eu era uma criança. Um mocinho. Não tinha conhecimento de nada do mundo espiritual. Jovem mancebo. Mas uma coisa acontecia todas as noites. Os quartos grandes, uma casa grande das antigas, né? Parecia casa de fazenda, assim. Era uma delícia morar lá. Eu dormia no mesmo quarto que meu irmão. Aí um dia, eu acordei. Fui até a cozinha, tem um corredor enorme que você passa de uns 7, 8 metros que passa pelos quartos e leva até a cozinha. E eu escutei uma voz de uma mulher chorando no andar de baixo da casa. A casa tinha 2 andares e tinha uma vazão que você conseguia enxergar a sala de baixo. Falei, não, isso aqui deve ser pegadinha, deve ser brincadeira e tudo mais. Deixei quieto. Fui lá, fiz o meu sanduíche 2h30 da manhã, voltei pra dormir. Passou uns 2, 3 dias, voltei de novo pra cozinha, falei, vou fazer um lanche noturno. Escutei a mulher chorando de novo. Dessa vez eu falei, vou chamar meu irmão. Acordei o vagabundo, falei, vem cá, escuta isso aqui também. Meu irmão parou, olhou pra minha cara e falou, é o choro de uma mulher. Eu falei, é. E aí? Você tá escutando? Tô. O que a gente vai fazer? Eu não sei. Eu não vou descer nessa sala nem a pau às 2 horas da manhã. Você tá louco, tudo escuro. Não, ninguém tinha coragem de descer naquela sala, cara. Beleza. Aí veio o dia. Passou mais uma semana, eu saí do quarto, eram 3 horas da manhã, eu falei, que essa fome noturna tá me batendo, né? Larica do assombrado. Aí eu fui, passei pelo corredor. Na hora que você passa pelo corredor, você faz um contorno, tem uma sala de jantar com uma cortina que dá pra garagem. Casa 2 andares, mas a parte de baixo, de frente pra garagem. A cozinha do lado esquerdo. Passei, contornei, fiz o sanduíche, voltei. E aí, eu escutei batidas na janela. Eu virei. Na hora que eu virei, a cortina tava aberta. E tinha uma criança acenando pra mim. Um vulto de uma criança. O vulto, contorno negro,
E ela assim, dando tchau, Andrei. Sabe aquela cena do Pica-Pau que você vê aquela mancha amarela subindo pela coluna? A minha foi tá descendo igual. uma coluna amarela também aqui nas minhas pernas. Subiu, eu fiquei com o moicano e a sobrancelha ficou arrepiada. Eu corri pro quarto, não contei pra ninguém. Aí eu fui falar com a benzedeira, que era conhecida da família e tal. Eu falei, olha, aconteceu um negócio em casa, eu não sei o que é. Aí puxaram o histórico da casa. Na casa onde meus pais moraram, e depois, né, obviamente, minha família e tal, morreram 3 pessoas enterradas na casa. Houve briga de pessoal de pedreiro e tudo mais, e um pedreiro matou o outro e enterrou. E nessa, eu não sei o que aconteceu, o cara tá enterrado no jardim até hoje. A mulher e a criança também tinham morrido. Só que eu não sei o histórico. Só sei que realmente o cara tava lá. E eu vi o cara depois. Quando a benzedeira foi, ela separou a família. A mulher ficou na casa e a criança ficou fora da casa. E a criança nunca mais pôde entrar pra ver a mãe. Foi um erro técnico. Um erro de benzedagem, né? Mas a mãe ficou chorando porque ela não tinha acesso à criança e a criança tava lá fora e ela não entrava. Rapaz. E depois eu fui depois eu fui conhecer o pai da criança. Aí é uma coisa pesada, mais ainda. Quer que eu conte? Não, já estamos aqui no rolê sinistro com Andei Isso aconteceu de verdade. Aí eu já tinha uns 18 para 19, já tava na fase de vou sair, vou conhecer pessoas, vou sair tal com os amigos, carteira de motorista. Aí um dia eu tinha voltado pra casa, eram também umas 3 horas da manhã. Voltou da baladinha. Baladinha de criança, né? Adolescentes. Só eu, sozinho. Deixei os moleques cada um em suas casas, só eu tinha carteira de motorista naquela época, voltei. Só que eu não bebia, não tava bêbado, não tava nada, só cansado. E aí quando eu entrei naquele fatídico corredor, eu escutei um estalo atrás. Quando eu olho, tem um torso vindo na minha direção. Um cara sem as pernas se arrastando, falando, ei, volta aqui, eu preciso falar com você. Andrei, eu ia ganhar com certeza a corrida do final do ano de São Paulo, a maratona. Com certeza, porque eu corri, cara. Eu corri como se não houvesse um amanhã. Ia ganhar até de agora, que você tá correndo ainda. Eu parecia o João do pulo. Eu dei 3 pulos, já tava no quarto, cara. Rapaz. Mas olha, eu pulei, corri, tranquei a porta e a besta aqui virou pro cara e falou, enquanto você não tiver perna, você não fala comigo. Ele não tinha perna. Rapaz. Mas ele ficou tipo assim, Ficou. E ele de vez em quando aparecia. E eu tinha medo daquela casa porque vira e mexe aparecia o homem, sem as pernas. Isso aconteceu de verdade. Com o passar do tempo, ele conseguiu as pernas dele e ele foi despachado. Consegui adquirir o conhecimento para poder ajudá-lo. Mas essa história é real. Isso é real. Isso daí não foi sobre a ótica de um moleque de 5 anos, 6 anos. Foi já sobre a ótica de um cara de 17, 18 anos de idade que viu aquilo acontecer. Essa casa continua na família? Não. Ah, tá. Essa casa foi vendida, não por causa dos espíritos, mas porque a família cresceu, cada um foi pro seu canto e meu pai ficou sozinho naquela casa. Falou, bom, o que eu vou fazer sozinho aqui? Meu pai vendeu o imóvel e tudo mais. Mas... contratei os fantasmas aqui da casa pra trabalhar comigo. Aquela casa rachou. Ela teve um problema tão grande de energia por causa do fluxo. Eu morava de frente pro hospital Albert Einstein. O fluxo de pessoas, de mortos que trafegavam pela região era monstruoso. Além disso, a gente também estava perto do Palácio do Governo. Aí a energia é baixíssima. Toda aquela região foi uma grande senzala. Tudo ali é uma senzala enorme. Tanto que você tem a Casa da Fazenda ainda de pé como patrimônio do governo. Mas a casa rachou. A energia ficou tão pesada que é incrível, cara. Uma casa de concreto das antigas, a estrutura foi comendo no meio da casa. Apareceu uma trinca enorme. E a gente teve que cavar o jardim, colocar alicerce para sustentar. Pedi licença pro pedreiro que estava enterrado lá. Não acharam o corpo do cara, mas a gente tinha uma impressão mais ou menos onde estava, né? E ninguém ia abrir para ver realmente aquilo. Que é destruir completamente a casa. Mas a casa estava rachando. Era muito louco por causa do acúmulo de energias. Fica tão densa que a matéria vai sentindo. Porque não tinha como. Nenhuma casa naquela rua estava apresentando a mesma condição. Muito doido. Fora do corpo. Ouvinte Bia, 29 anos, solteira à procura de um espírito. Tá escrito isso mesmo? Não. Cara da Dani. Tô vendo a Dani jogar um sapato na cara. Meu espírito, meu amante. Vai, lê aí. Se botar esse e-book na Amazon, vai rachar de vez. Opa! Olha só. Chama Ghost o nome. Aconteceu comigo no dia 24 de junho de 2000. Eu tinha 12 anos e fui com a minha família para uma festa junina na casa de uns amigos dos meus pais. Era uma festa relativamente grande, tinha cerca de 50 pessoas e em determinado momento formou-se uma quadrilha. E
e assaltaram todo mundo. Mentira. Eu e minha irmã, que tinha 9 anos na época, nos juntamos às pessoas que estavam dançando e de braços dados entramos na brincadeira. Na hora que os homens vão para um lado, as mulheres vão para o outro lado, começamos a brigar para saber quem seria o homem do casal. Coisa de criança, né? Nessa briga, minha irmã saiu correndo, fugindo de mim e começamos uma espécie de pega-pega. Exatamente nesse momento eu parei de enxergar com os meus olhos. Eu me via de cima, a cerca de 5 metros do chão. Lá embaixo a quadrilha continuava dançando, a minha irmã continuava correndo e eu continuava atrás dela. Essa experiência deve ter durado por volta de 10 ou 20 segundos. Na hora eu não fiquei exatamente com medo, mas me senti meio ridícula. Estava correndo e atrapalhando as pessoas que dançavam, brincando como uma criança, e eu já era grande. Acho que foi esse o sentimento de vergonha que me fez voltar. Eu parei de correr e voltei a enxergar com os meus olhos, e no momento que isso aconteceu, eu senti medo. Fiquei olhando em volta para saber se alguém tinha notado alguma coisa, mas todos agiam normalmente. Minha irmã ficou um pouco chateada porque eu não quis mais brincar. Fiquei quieta o resto da noite e eu não conseguia contar pra ninguém. Olha aí, rapaz. E aí foi, não é mesmo? Ficou doidona, bebeu tudo, aí fez meleca. Cara, eu achei esse relato muito doido, porque ele geralmente, assim, dá a entender que é uma projeção astral, né? Quando a gente para pra analisar. Mas quem ficou pilotando esse corpo? Exato, né? Pois é. Que doido, né? Aí depois que entrou nessa parte aí de que, pô, então ela caiu, né? Ela tava brincando de pega-pega, daí ela se viu fora do corpo, daí ela caiu. Não, ela continuou brincando de pega-pega. Exato. Ele tava jogando World of Warcraft, né? Apareceu ali os ícones, né? Daí é uma viagem astral com incorporação. Como é que é isso daí? Uma coisa meio holográfica, né? Alguém que tava fora trocou de corpo. Porque a projeção astral é o tipo de relato comum. Só que geralmente vem questão, sei lá, o cara tá indo dormir, ou o cara meditando. Nesse caso não é. É o seguinte, dependendo da como você movimenta o seu corpo, existem certas práticas antigas no Oriente para desenvolver bioenergia e desenvolver a consciência do corpo de energia. Eu já tive com monges das Filipinas que brincavam de quedas. E essas quedas faziam com que a consciência pudesse se deslocar. Queda, tipo assim... Queda no chão. Que nem você coloca um amiguinho atrás de você. Isso, aí você fala assim, vou me jogar. Daí tem uma pessoa pra... Tipo tá? isso. E isso faz com que você consiga ter uma projeção de consciência. É meio lógico. Mas pros caras, certas brincadeiras estúpidas desse tipo podem levar sim a um descolamento da consciência. Consciência alheia também o corpo de energia, tá? Então você cria... Imagina o seguinte, você pinta o seu corpo e você sai correndo numa velocidade brutal. Quando você sai correndo, você vê a tinta, parece que escorre. Imagina, a tinta fica escorrendo. A mesma coisa acontece com o seu corpo de energia. Então, quando você tá com o seu corpo de energia parado no seu corpo físico e você consegue acelerar muito rápido o seu corpo físico, o seu corpo de energia não acompanha, então ele descola. Na hora que acontece esse descolar, você só retira um pouco a consciência, mas depois ela volta, que são os 20 segundos. Então, você tem aquela percepção que você está se vendo, mas você volta. Então, é factível o que aconteceu com a moça. É raríssimo acontecer uma coisa desse tipo. É raro, mas é factível dentro da teoria que a gente vê no Oriente. Eu fico pensando, tipo assim, naqueles exercícios teste da NASA. Tá aquilo ali, nunca mais o cara acha o corpo de energia. Quer fazer um exercício desse tipo? Ah, não. É verdade, não, eu não quero morrer hoje, não. Você tem aqueles dos Macs, né, que eles chamam. Mac 5, como é que é um Mac 2, que é a velocidade, não é né? McDonald's, mas assim, é a velocidade que você é colocado dentro de um negócio que fica girando. Acontece isso. O pessoal desmaia mesmo. Desmaia, só que ele desmaia, mas a consciência dele é deslocada e ele depois pode ter a sensação de que ele se viu. Verdade. É factível isso. Você quer um exercício muito legal? Justo se jogar de um prédio. Fica girando Você sem parar. antes. Fica girando sem parar. Fica girando. Esse é método de transe de 1 milhão de religiões. Isso. Fica girando Era sem parar. assim que a gente fazia merda, achando que tava fazendo viagem astral. Então não é a tontura, porque a tontura é o labirinto Zoreta. Achava que tava fazendo um negócio, tava fazendo outro. Consciência. A tontura é, vamos dizer assim, é o estado que você não tá apto consciente para fazer um exercício desse tipo. Então você fica tonto, mas fica bobão. Quando você faz consciente, você projeta a sua consciência para certos pontos de energia e você consegue se deslocar. O que fazia isso? Eram os persas que faziam um negócio desse. De ficar rodando? De ficar. Tem um povo que faz isso. Tem os sufis, né? Os sufis, eles ficam girando sem parar. Porque eles acham que o ato de girar faz com que a consciência deles sejam jogado para cima e eles se comunicam com o seu Deus. Ou eles têm as mensagens do seu Deus. Entendi. Um fato ao contrário, Umbanda. Quando os caras tocam o ponto e o cara começa a girar,
É o efeito ao contrário. A energia desce, pega a consciência da pessoa e fica girando ela para adequar o corpo de energia para o recebimento do orixá. É o contrário. A energia desce em espiral. Que doido. E qualquer dança em volta de fogueira, por exemplo, ritualística, é o mesmo princípio também. Acho que se o cara ficar dançando bem louco, sim. acho que sim, né? De repente. Tem um filme lá que vocês Liturgia, gostaram. né? A liturgia. Como é que é o filme lá da menina doida das flores? O Midsommar. O Midsommar. Você não viu ela girando em cima, em volta? Isso. Ela não começou a falar outra língua? Ela começou a falar a língua deles? É. E começou a identificar que ela realmente era um deles? Liturgia em religiões cristãs, principalmente o pentecostal, também. Ele tem esse princípio de receber o Espírito Santo. É um dogma diferente, mas o processo é o mesmo. Entendeu? Então isso é raríssimo acontecer. Mas você consegue fazer o início do desdobramento da sua consciência. Entendi. Por isso que ela ficou só 20 segundos. Porque ela tende o quê? A voltar. E muito rápido. E aí, quando volta rápido, aí causa um efeito muito ruim no ser. Então a pessoa pode ter náuseas, dores de cabeça, enjoo, vomitar. No caso dela, ela ficou se sentindo mal por estar brincando igual criança. Ela causa um sentimento estranho. Ele volta. É como se você tivesse saído e falou, opa, pum, e volta pro corpo. Mas uma pergunta aqui de ordem prática. Como que funciona essa parte dela ter continuado correndo? A coordenação das pernas e tal. É o estímulo. O estímulo talvez seja um nível cerebral muito básico. O seu cérebro ele não desliga. O seu cérebro ele continua. Só que você entra numa espécie de catatonia por alguns minutos ou segundos. Essa catatonia não impede os movimentos que você estava fazendo naquele momento. Vamos dizer, você já teve, não é epilepsia, mas a catarse do sono, né? Que você fica... A paralisia A paralisia. do sono. Você já teve? Poucas vezes. Seu corpo continua deitado. Você continua dormindo. A sua consciência fica o quê? Tá acontecendo alguma coisa, eu não sei. A sua consciência meio que se desloca porque o seu corpo trava, mas a sua consciência continua. O seu sistema nervoso ainda tá funcionando. É a mesma coisa. Ela pode ter tido essa paralisia em um movimento repetitivo, constante, na qual o sistema nervoso continuou fazendo, porque ele não a consciência não necessariamente precisava estar ali gerando esse movimento. E ela fala que o que deixou ela envergonhada foi que ela percebeu que ela tava atrapalhando os outros, então provavelmente ela podia estar correndo até bobada. Ela pode até ter trombado em alguém no meio do caminho e tal, né? Entendeu? Porque o corpo continua. Ele não para, porque quem vai comandar é a sua consciência. A sua consciência no estado saiu. Entendi. Muito bom. Se foi isso que aconteceu, realmente a gente não sabe, mas que é factível. A teoria é essa. A próxima história é o Coitado de Mim, do ouvinte Fábio. Quero contar uma história que aconteceu comigo em meados de 2008. Nesse período da minha vida, eu não estava envolvido em nenhuma religião e me denominava agnóstico ou coisa que o valha. Nesse mesmo período, eu descobri que eventos fora do comum não escolhem nem crença e nem certezas pessoais para ocorrer. Faço essa curta introdução na minha história para ressaltar os incautos que, independente de cético ou believer, às vezes portas ocultas não são abertas, não para racionalização ou para nos provar algo, mas para que possamos observar a experiência do oculto acima de tudo. E é isso que importa. Ok, rapaz, tá bom. O cara tá poetando aqui. É noite, estou na cama. Antes de dormir, aperto o play do meu MP3 player e adormeço escutando Tears Dry on Their Own. Alguém conhece? Conheço. É sério? Tá bom. Muito bom. O cara tem bom gosto. Desperto no meio da madrugada, não sei precisar horário. Estou dormindo em cima do meu MP3. Desligo, recolho os fones e deposito o aparelho na cabeceira da cama, volto a dormir logo. O fato de eu pegar no sono de forma súbita não é algo comum. Nesse ano, por conta de preocupações com o trabalho, eu tinha dificuldade constante para dormir e passava longas horas me virando de um lado para outro até cansar. Entretanto, essa foi uma noite atípica. Segundos após adormecer, eu começo a sonhar. No sonho, me vejo em terceira pessoa e sou uma mulher. Tenho longos cabelos negros cacheados, vestido longo vermelho e estou debruçado de joelhos naquilo que seria o meu próprio guarda-roupas, mas na situação era um altar formado por bonecas e bibelôs. A mulher está no meu quarto e vou explicar de forma sucinta a geografia do mesmo. Dividi o meu quarto com meu irmão mais velho e havia 2 camas de solteiro paralelas uma à outra. Na parede central havia um rack com uma TV e do outro lado um guarda-roupas. A mulher não estava sozinha em meu quarto. Na verdade, no sonho, meu quarto adquiriu uma dimensão enorme e várias pessoas também estavam lá juntos com a mulher, esperando algo que poderia ser considerado um ritual. Ela dá início ao rito entoando um cântico com uma cadência terrivelmente estranha que dizia: coitado de mim, coitado de mim, coitado de mim.
Uma ciranda horrenda tinha começado no meio do meu quarto. Não existiam batuques ou percussão na cantoria, mas eu conseguia sentir através do corpo da mulher as ondas sonoras que adivinham das vozes cantando juntas o mantra. A velocidade da ciranda aumentava cada vez mais e o mantra era cantado cada vez mais rápido. A mulher olha para minha cama, minha mãe está sentada com meu irmão no colo aos prantos olhando para a mulher. Ela os convida para a ciranda por telepatia. Os dois recusam menino da cabeça. Ela retorna para o círculo cada vez mais veloz, com um mantra cada vez mais forte. Coitado de mim, coitado de mim, coitado de mim. Tudo some, sinto que estou na minha cama deitado com a barriga para cima. Estou com um mantra na minha cabeça e com o meu corpo formigando. Tenho uma vontade quase irresistível de levantar e continuar a dança que tinha no sonho. O meu corpo me impedia de levantar porque eu estava pesado demais, como se tivesse areia dentro de mim em cada milímetro. Vou tomando a consciência de que algo terrivelmente errado está passando comigo e sinto que a mulher do sonho está dentro de mim. Desespero. É tudo que eu sinto. Não consigo me mover e todos os meus pensamentos estão profundamente bagunçados. Meus pensamentos não parecem que são meus ao todo. No auge do meu medo, eu lembro da oração católica que todos que já fizeram catequese aprendem. A oração do Santo Anjo. Começa a oração e antes de terminar eu sinto uma pontada dolorosa no meio da testa, como se estivesse puxando uma barra de ferro. Algo se levanta de dentro de mim e eu consigo ver. Eu sinto por todo o meu corpo algo que parece ser a estática de TVs antigas, mas muito mais forte. Depois disso, aquilo que saiu de mim se senta na lateral da minha cama. Tenho a sensação de que a cama afunda no lugar em que aquilo sentou. Entro em choque e não lembro de mais nada. Tudo aquilo some, o quarto já começa a receber a claridade do dia e acordo ansioso para contar aquilo que passei aos familiares. Cada um teve a sua opinião e eu guardo comigo aquilo que penso a respeito. Durante alguns meses depois do ocorrido, quando lembrava do mantra e repetia mentalmente, eu ainda sentia uma presença perto. Uma presença muito forte. Hoje não sinto mais, hoje só tenho a lembrança. Observação: no mesmo mês do ocorrido, meu pai teve um sonho estranho 2 dias seguidos. No sonho, meu pai era indicado para uma entrevista de emprego, porém, quando ele chegava no endereço mencionado, era um cemitério. Nossa, ok, né? Coveiro, ganhou parabéns pelo emprego. Ele via inúmeras pessoas limpando as lápides e os jazigos com flanelas. Para cada lápide, havia uma pessoa limpando. Ao entrar no cemitério, ele conversa com alguém lá dentro para entender se houve algum engano. Na verdade, não havia engano nenhum. Um dos responsáveis pelo cemitério explicou com detalhes sobre a vaga que ele iria fazer e que todos os outros estavam fazendo ali, limpar lápides e jazigos. Meu pai se impressionou com a riqueza de detalhes da descrição da vaga, bem como os benefícios, salário, folga e férias. Ok. Ele diz que vai... Espero que tenha seguro de saúde. Também seguro de vida. Ele diz que vai para casa pensar e caminha na direção alta do cemitério que se encontra em uma grande ladeira. Ao sentar em um banco e acender um cigarro, uma mulher senta ao lado e puxa um assunto perguntando: sabia que eu tenho 2 namorados enterrados aqui? E termina. Muito doido. Não entendi nada, mas é muito legal. Parabéns. É um belo filme. Podia escrever. Virava um contexto bom para o filme. É uma história difícil de entender. Eu não entendi quem é que falou pra ele no final que tem 2 namorados enterrados. Não, então, ele deixou uma mulher no sonho do pai. Aí foi o pai que sonhou e tudo mais, sei lá. Ok, então... O início eu tava entendendo o sonho dele. Aí depois eu vi que também o lance virou... do cemitério todo é o pai. Virou outro sonho. Não é uma observação que eu acho que não tem... Não, isso aí não tem. Sonho, né? filme. Sonho bem filme Totalmente. mesmo, né? Filme perdido ainda. Então, mas eu acho que pode... Com relação a Amy Winehouse, com a mulher que ele sonhou, eu sei qual é a relação. Ele tava ouvindo música de sofrência e partiu pro coitado de mim. Coitado de mim, Olha, isso é verdade. Quando eu falo que eu não sei como que aos 16 anos eu não cortei meus pulsos, é porque eu fazia isso. Tipo, eu trancava no quarto, ficava ouvindo The Wall, ótima referência, e depois tinha essas coisas malucas também, mano. Não tem. Isso aí é sonho. Muita impressão mesmo. E ele mesmo fala isso várias vezes. Foi bem Tive impressão. Ele detalhou bem. Acho que o pessoal se impressiona muito, principalmente com a parte sensorial da coisa toda. E eu tive a impressão que no meio daqui, ele tava tendo uma paralisia do sono. E na paralisia do sono, a gente realmente, enfim, você pode ter impressões e ver coisas, ele citou algo que a gente já discutiu em outro programa, que é esse negócio de sentir uma presença. Tipo, sentir o quê? Como que é essa presença, sabe? O que deveria significar, eu estava lá e senti uma presença. Mas pra quem não tem treino, isso é realmente difícil de definir, né? O que é? Pra mim, o que é sentir uma presença? Um cheiro, um toque, um arrepio. Sabe a sensação de que você tá sendo observada? Às vezes é só isso, e é um negócio que você não consegue botar em palavras, né? Às vezes você só tá sendo observado mesmo. Ou só uma impressão. Não se sabe. Olha, eu vou contar um negócio pra vocês. Quando eu era pequena, né, mas assim, tô falando de criança mesmo. Pai, eu devia ter uns 11 anos de idade. Eu sonhei que eu tinha conhecido um vampiro. Eita. Aquele sonho, ele me deixou tão impressionada. Foi um desses sonhos, assim, que a gente tem a impressão que são sonhos reais, que eu acordei ainda na minha cabeça achando que tinha um vampiro ali na minha casa. E eu fiquei realmente com essa sensação de que tinha um vampiro. Nossa, essa era eu com 16 anos. Então, assim, eu realmente fiquei com essa sensação, assim... Que ele tava ali. Essa impressão emocional,
dava essa impressão mental de que ele tava ali por dias, entendeu? Mas, gente, assim, não era nada disso. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é que a nossa mente, ela prega peças. Muitas peças. Então, projeta, né? Projeta muita coisa. Então, e essa marquinha no pescoço aí que eu tô vendo? Essa pessoa é muito branca. Não foi a Lilo? Não foi um vampiro que fez, Andrei. Ô, louco, bicho. Então vamos encerrar aqui agora. Senão a gente vai fazer aqui uma... Aconteceu comigo, realmente... Então, relacionamentos. Então, às vezes a gente fica impressionado com os sonhos que a gente tem, principalmente no contexto do menino, né? O Vinícius até mencionou, ele foi ouvir a música de sofrência, ficou com a ideia da música, né, na cabeça dele e sonhou com aquilo, ficou impressionado, envolvido emocionalmente com o sonho. E criou uma história. E criou uma história na cabeça dele. É um processo de hipnose, sugestão, trabalhar a mente. Qual era a descrição da mulher que tava presidindo a cerimônia? Cabelos longos, negros. Amy Winehouse. Ele como a Amy Winehouse. Na hora que você leu, eu também... projetou. E ele falou que é atípico, ele na época ele tava demorando, ele tinha problemas com sono, e né, se foi. Às vezes podia ser tipo assim, bateu o cansaço, saca? Exatamente, o cansaço. E o cara desligou e teve uma experiência. Aí você tá predisposto, né? E uma pessoa que tá com problemas de sono e tal, às vezes não se lembra muito dos sonhos, e quando lembra é uma experiência muito forte. Sim. Entendi, meio catártico, né? Valquíria no Templo. Eita. Essa é da minha turma, será? Olha aí, vamos descobrir hoje. Ouvinte é o Hugo. Olá, freaks! Essa história aconteceu comigo em 1998. Então, com 15 anos, eu estudava numa escola bem longe de casa. Porém, próximo da casa de uma prima, que às vezes me acolhia para que eu não precisasse fazer uma viagem de 1 hora de ônibus até a minha casa. Certa manhã resolvi que passaria lá antes de ir para a escola. E no caminho me chamou a atenção um belo templo ao estilo de templos evangélicos que tentam remeter às arquiteturas gregas ou egípcia antiga, com uma linda ruiva trajando um vestido vermelho, varrendo a escadaria de mármore negro. Aos 15 anos, essa imagem foi bem marcante, se é que me entendem. Pois Não. bem, não. Não. Pois bem. Tarando a ruiva. Acho que sim. Pois bem, ao chegar ao portão da casa, a prima me esperava com lágrimas nos olhos e me perguntou: Hugo, você viu a Valquíria? Não fazia a mínima ideia do que ela estava falando, mas ela me explicou que a vizinha, uma ruiva, havia morrido em um acidente de carro enquanto varria a calçada da casa, alguns anos atrás, e que ela apareceu para minha prima enquanto rezava e avisou que eu estava chegando. Expliquei que realmente havia visto uma ruiva a caminho de casa, em frente ao templo, o que a deixou com a testa franzida, como se o louco ali fosse eu, e me perguntou: que templo? Fomos até o local e, para minha surpresa, só havia uma casinha simpática no endereço. Nenhum templo naquela rua. Como espírita, minha prima queria muito que eu investisse em aprender mais sobre isso. Disse que eu tenho mediunidade forte, mas nunca procurei mais sobre o assunto. Não foi o primeiro nem o último episódio do tipo na minha vida. Sou cético em relação às doutrinas espíritas que conheço e estudam esses tipos de fenômenos, mas eu acredito que alguma verdade está lá fora. Eu queria dizer que eu achava que esse relato ia falar de um negócio, falou de uma outra coisa completamente diferente. Quando ele falou Valquíria, eu falei assim, nossa, será que... É agora. É agora. Eu fiquei pensando, como vão misturar Valquíria com templo com Egito. Caraca, essa história vai ser melhor. É, porque acho que a pessoa liga pro lado esotérico, essa coisa bem magia salomônica, né? Essa coisa meio Egito, né? Mármore e coisas grandiosas e tal. E Valquíria, tipo, nórdica, tipo assim, um casebre de madeira, sei lá. Ah, e no final das contas, Valquíria era só o nome da moça. A Valquíria, tipo, da Já vizinha. tinha morrido há anos atrás, ainda por cima. Rapaz, foi então uma aparição só, ou sei lá, nem... Não, quer dizer, o cara, ele viu o templo não existe, né? Ele dá a entender não, isso. Ele conta que ele voltou no endereço e que o lugar não tava mais lá. Era só uma casinha. Era só uma casinha. Vixe. Destruíram o templo. O cara teve uma visão aí de outra coisa. Ó, se fosse um amigo meu falando, eu não tenho explicação pra isso, né? A minha reação ia ser, mano, sei lá, você tá bem doido.
Eu não Você sei. tá bem não, né, Do que ver templo, casa, ver templo que não existe uma casa. Não, eu não sei, eu não porque Por que será que a casa morreu, né? Tipo, igual o chapéu. Não, mas você sabe que teve um médium americano que fazia isso, né? O Edgar Cayce. O quê? De ficar, por exemplo, ele parava num lugar e falava: aqui tinha um templo que existiu há 2000 anos atrás e futuramente vai virar isso. Ele escrevia. O Edgar Cayce, ele fazia. Mas achar que tinha um lugar egípcio no Brasil. Ele falava. Ele, por exemplo, ele parava e falava: aqui vai cair um avião. E caía. Ele ficou, assim, engraçado. Tem teorias de conspiração que falavam do Edgar Cayce nesse critério. Valida ou não valida? Porque ele tinha uma linha atemporal de mente. Então ele parava num lugar e falava: aqui existiu uma casa assim, depois foi construída uma casa assim. Ele criava. Não sei. Eu tive alguns livros do Edgar Cayce que contavam exatamente essa habilidade dele, incrível, de poder atemporalmente. Será que esse menino, ele teve essa mesma percepção que o Edgar Cayce? Não sei, só tô espelhando. Existem médiums americanos, né, ou psychics, que têm essa habilidade de poder ter uma linha atemporal sobre fatores históricos. Mas algo assim, eu acho muito estranho ter, sei lá, um templo no Brasil e de repente sobrou só o pó. Da onde está vindo isso? Pode ser no futuro. Olha aí, ó. Pode ser onde hoje está construído o Templo de Salomão. Olha aí, ó, o fake. O fake. Pode ser. Porque nunca existiu, né? É mais fácil acreditar que realmente o cara comeu lasanha, se foi dormir e dá nisso. O cara pode ter viajado também, né? Isso é barriga cheia. Não, sabe o que pode ter acontecido? O cara errou a rua. É o que eu faria. Porra, total, hein, André? Tipo, o cara passou por uma rua diferente e achou que era a mesma. Eu me vejo fazendo isso também. Mas eu identificaria depois de... cara, não sei onde eu tô. Ah, mas sei lá, o cara é super impressionado com a história que acabou. Eu tenho certeza que era aqui. Isso eu não faria, não. Eu faria porque eu sou tonto, né, cara? Eu sempre parto do pressuposto de que as coisas, elas são muito mais simples de serem explicadas do que a gente imagina. Eu, geralmente, quando a gente, assim, tô falando isso baseada nas coisas que aconteceram conosco e que a gente vê com as outras pessoas, né? Então, as explicações, elas são geralmente bem mais simples. Sem graça. Elas são bem... Por isso que eu bato na tecla de que o mundo espiritual é muito mais sem graça do que a gente imagina. Tem outra possibilidade. Ele pode ter visto uma ruiva, jovenzinho, 15 anos, hormônios à flor da pele. Ele só viu a ruiva e fantasiou todo o resto que tinha em volta. Pode. Sendo jovenzinho, não precisava nem ser ruiva, Como né? eu vou conquistar Pode ser ruiva, uma mulher meio branca, o cabelo meio claro assim no sol. Nossa, que coisa mais linda. Pode ter viajado. Vislumbrar, idealizar aquilo e depois acabar... Você sabe que esse relato... É o seu. Não. Tem uma banda que fala sobre ele. Eita. O El Chan, a mistura do Brasil com o Egito. Olha aí, rapaz. Como é que eu deixei passar? Ele tá vendo? Obrigado. Já tava prevendo ali. Socorro. Tá vendo? Que horror. Gente, antes de a gente encerrar, queria um relato de vocês. É o que aconteceu recentemente, que não tem Mais a ver um? com treta. Vamos. A Dani, então. A Dani tem que contar um tem cara que você tá segurando uma coisa sinistríssima que acabou de acontecer. Gente, tem muitos relatos, né? Mas eu vou contar um. Mas o mundo espiritual é muito sem graça. Não, eu vou contar um pra plantar uma sementinha aí. Eita. Na cabeça dos ouvintes, porque é difícil de explicar. Tem a ver com paralisia do sono. Quando eu tinha os meus 12 anos, eu vou contar nos mínimos detalhes para que vocês entendam, inclusive, fatores psicológicos, tá? Quando eu tinha 12 anos, eu gostava muito de Star Wars. Eu era bem nerdinha. E aí, eu acho que eu era até um pouquinho mais nova, uns 11. E aí, eu ficava querendo que o ET viesse me buscar. Né? Eu era dessas. Eu queria ser astronauta, né? Eu imaginava, assim, um cenário bastante fantasioso do meu futuro profissional. E aí, um dia eu acordei, estava de manhã. Eu dormia no mesmo quarto que a minha avó. Ela dormia na cama ao lado. E eu levantei, fui ao banheiro. Aí eu voltei pra minha cama e não estava mais sonolenta. Deitei novamente e comecei a pensar. Seria tão legal se o ET viesse me buscar e eu viajasse de nave espacial. E eu falei isso e de repente os meus sentidos começaram a se desligar. Eita, chamou, hein? Aí, primeiro, eu perdi o movimento do meu corpo. Eu tava deitada, tá? Eu achei esquisito, mas isso aconteceu muito rápido, em questão de pouquíssimos segundos. É que eu tô detalhando assim, tá demorando, né? Aí depois eu percebi que eu perdi o poder da fala, porque eu fui tentar chamar minha avó e não conseguia. Eu fazia tanta força pra emitir qualquer som e nem um arzinho saía da minha boca. Em seguida, eu perdi a audição. E aí, por fim, quando eu tava perdendo a minha visão, eu fiquei apavorada. E aí, eu comecei a pensar assim, retiro o que disse, não quero mais. Não quero ver. Não quero ficar aqui.
aqui. ET vai embora. Aí, imediatamente, os meus sentidos, eles começaram a retornar. E quando eu recobrei na mesma ordem, né, os sentidos que eu havia perdido, recobrei a visão, eu vi ao meu lado um vulto, né, negro, alto, né? Só que no centro do seu rosto tinha uma bola vermelha brilhante. Eita! E aí, depois eu contei pra minha mãe e eu fiquei pensando assim, será que foi o ET que veio me buscar e depois ele me devolveu rapidão? Hoje adulta, né, posso analisar, inclusive, essa minha experiência, que, primeiro, né, foi a única, a primeira experiência, na verdade, de paralisia do sono que eu tive. E aí eu fiquei me perguntando, será que foi realmente pela minha intenção, né? Teve alguma coisa a ver com alienígena? Eu, sinceramente, acho que não. A questão toda é o seguinte, né? Temos dois fatores. Primeiro lugar, nessa época, eu jogava muito Legend of Zelda, Ocarina of Time. Olha aí, ó. Pra quem jogou esse jogo, lembra-se de um carinha que morava dentro do castelo lá da Zelda, que você entrava na salinha dele e quebrava todos os potes dele. Ele era tipo um bicho e a cara era um vulto, né? Acho que ele tinha uma capinha. Capuz, e a cara dele era uma bola vermelha. Sim. Tá? Essa foi a imagem que eu vi. Entendi, vira um fantasminha. É, esse mesmo. Em segundo lugar, eu não senti nada de esquisito quando eu vi aquele ser do meu lado. Eu realmente vi. Eu tenho a nítida lembrança de tê-lo visto, não foi uma impressão. Agora, também vim a saber de que quando você passa pela experiência do sono, da paralisia do sono, a sua mente, ela pode causar alucinações, tá? É um pânico, né? Isso assim, comprovado cientificamente, eu li que a mente, ela pode provocar alucinações. Então, o que se passou comigo pode ter sido uma alucinação, realmente. Principalmente porque esse bichinho que eu vi do meu lado, ele tinha a ver com sim. o jogo que eu jogava. Forma do... Sabe? Você tem que parar de quebrar o pote dos outros. Exatamente. Fica aí a dica. Por outro lado, também tem um fator espiritual, assim, a ser considerado. Quando você faz uma coisa que eu fiz, né? Por exemplo, eu quero ir, eu quero que venha me buscar, não sei o quê. Você abre o seu corpo de energia. Eita. Pra qualquer... Retiro o que eu disse. Pra qualquer energia que esteja próxima a você. Então, pode ser, né? Eu acho que foi uma alucinação, né? Que eu vi. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu acho que eu abri o meu corpo de energia ao ficar tendo essa intenção mental e qualquer energia ruim que estivesse ali presente no quarto, na casa... Se aproveitou disso, chegou perto, porque assim, viu que eu estava abrindo o meu corpo de energia, se aproveitou, chegou perto e causou a paralisia do sono, porque às vezes isso ocorre quando certas energias se aproximam demais de nós. Entendi. Eu tenho essas duas interpretações, tá? E outras muitas que podem ser colocadas. A questão é, nunca saberei, e nem vocês. Olha, eu vou saber sim, eu vou... usar meus poderes. Então você vai ter que jogar o Zelda. Vai ter que jogar o Zelda. Vou ter que jogar o Zelda. Mas eu já fez isso. Eu já fiz isso. Inclusive, já viu também o bichinho, entendeu? Vários deles. Já. Eu andei ver esses bichinhos. Não, vejo não nem brinca com isso que eu vou começar a ver. É do Zelda. Não quero ficar vendo Zeldinha. Porque Zelda é o menininho, né? Zelda é o menininho. Zelda é o menininho verde, né? Até porque se você ver isso, não vai ser o Zelda, né? Exatamente. Vai ser os Spirits of Andrei. Olha aí, ó. E você? Você tá fugindo de mim, Rodrigo. Você tá fugindo de mim. Mas não vale aquela história do menininho dando tchau? Não, é legal, mas tem alguma pra encerrar? Pra encerrar essa noite. Aí o Rodrigo fala, agora. Está acontecendo agora. Começa, conta. Não começa. Caramba. Tem uma muito boa. Tem uma boa. Aí eu quebro a galera. Essa aí eu quebro. Opa, se prepara, ouvinte. É o seguinte, eram umas 9 horas da noite, estava em casa, isso há muito tempo atrás. Toca o telefone, uma psicóloga. Rodrigo, me indicaram você, eu tô com um problema sério aqui no consultório. Você pode vir aqui umas 10h30 da noite? Falei, onde é o consultório? Era perto de casa. Eu falei, tá bom, eu vou. Você quer me adiantar o que tá acontecendo? Eu tô com uma paciente que é perda total. Perda total? Como assim? Eu trato ela há 5 anos e é perda total. Eu não sei mais o que fazer e estão me indicando você como uma possibilidade de ajudar a pessoa. Rapaz, quando chegar nesse ponto, né? Acabou, né? Perda total. Tu já pede pra se preparar aqui. Beleza. Eu fui, peguei 10h30 da noite e cheguei lá. Quem abriu a porta foi uma criança, uma menina de 19 anos. Ah, tá. Eu olhei e falei, peraí, essa menina aqui não é a psicóloga. Será que ela é a perda total? Aí veio a psicóloga, ela tava arrumando a sala, já era uma
pessoa mais velha, olhou pra minha cara e falou, olha, a sala é sua. Eu falei, nossa, eu me senti... Sabe quando você vê a cena do Exorcista? Quando o médico sai da sala e tá pra entrar o padre, ele fala, agora é com você, porque eu já não sei mais o que fazer. O cara sai, tipo, com a perna quebrada e... Eu me senti igualzinho, cara, o padre entrando. Eu falei, você tem certeza? Assim, tipo, é o médico saindo e entrando o padre. Tá bom, beleza. Aí eu sentei na poltrona dela, a menina ficou na minha frente e eu comecei a falar pra menina, ó, conta a tua história aí pra mim. E no decorrer do conta a tua história, eu falei, deixa eu puxar pra ver o que tem atrás dela. No que eu dei uma cutucada na energia da menina, aí aparece duas entidades assim do lado. Uma do lado direito e uma do lado esquerdo. E a menina contando a história da vida, eu puxando, vendo o que tinha, né? Dois espíritos. Um de branco e um de negro ou negro, né? Qual que vocês acham que era o obsessor? Os dois. Era menina. Olha aí, ó. Era a menina, você perdeu. Não, a menina que tava obsediando os dois. Na verdade, os dois eram os obsessores, tá? Esse negócio de, quer dizer quem é o vulto, quem é o negro é o que é o obsessor e o branco é o espírito do bem. Entidade atrás da pessoa, meu irmão. Os dois eram. Só que aí vem o plus, né? Então você tem que saber trabalhar com frequência pra ver o que tem atrás. Aí eu comecei a pegar a memória do cara, vulto negro que tava do lado, e eu percebi, virei pra ela e falei, você gosta de balada, você vai em balada, você frequenta, né? Ela falou, eu gosto de rave. Falei, beleza, peguei de onde veio um. Agora o outro foi o pior. Aí o outro, se preparem. O outro já era uma mulher, só que ela tava toda de branco, só que você não viu o rosto. O rosto tava coberto pelo cabelo, e ela tava com as mãos pra trás. Que mais bonita. Aí eu falei, vem pra frente e me mostra as mãos, né? Falando mentalmente com um ser. Aí o ser só falava, eu quero meu filho. Cadê meu filho? Cadê meu filho? Aí eu perguntei pra menina, né? Vem cá, você tem vontade de se matar? Tenho. Eu tô com muita vontade de me matar. O que será? Aí eu pedi pra mulher, mostra as mãos. Na hora que ela mostrou, ela tinha os braços cortados, todos. Aí eu falei, você quer se matar com o braço cortado, né? Ela falou, quero. Como é que você sabe? Aí a mulher se ligou, que eu já tava começando a pegar o link. Aí ela veio mais pra frente. A obsessora. E a psicóloga tava. Ela tava só olhando. Aí esse obsessor feminino se aproximou e falou, eu quero meu filho. Cadê meu filho? Aí eu falei, me dá a cena que eu vou te falar cadê teu filho. Aí ela mostrou uma cena dela morta numa banheira, com sangue. E o pai levando uma criança embora. Aí eu falei, você quer se matar numa banheira, né? Ela falou, eu tenho vontade disso. Você é católica? Você frequenta a igreja e tudo mais? Ela falou, eu frequento. Todo domingo eu vou à igreja, eu frequento, gosto e eu vou pra lá e desabafo com Deus. Aí eu falei, então me conta a história do filho. Aí a menina falou, eu acabei de fazer um aborto. Aí a psicóloga levanta lá no final da sala. Filha da puta, você não me falou isso há 5 anos. E eu, vou tomar um soco, né? De um dos dois aqui, da menina ou da psicóloga. Ela falou, você fez um aborto? Fiz. E eu fui chorar na igreja porque eu abortei. E desde que eu saí da igreja, eu tive a vontade de me matar. Aí eu linkei, eu falei, bingo, peguei. O obsessor feminino que tava do lado da menina, quando ela perdeu a criança e morreu, a consciência dela foi no último lugar que ela poderia ter a criança de volta e pedir pra alguém dar uma resposta. A igreja. Na hora que ela entra na igreja e vê a menina chorando porque perdeu um filho, ela pegou a mesma dor. Eu perdi um filho, você tá chorando porque perdeu um filho? Grudou na menina. Quando a menina sai da igreja, ela leva esse obsessor pra casa com a mesma dor. Só que o obsessor feminino tinha a última consciência, que era eu me matei. Na hora que ela vibra a consciência do eu me matei, ela passa essa consciência pra menina pela vibração do você tem que se matar. E a menina vê exatamente como esse obsessor morreu e gerou a mesma vontade de... E ela não sabia explicar o porquê que ela teve aquela vontade. Aí eu falei, ok, eu vou tirar esses obsessores, a gente vai fazer uma sessão aqui rapidão, não é sessão espírita, não é nada, é muito mais atrelado ao budismo, a outras coisas. A gente conseguiu desvincular, encaminhou os dois. No dia seguinte, a psicóloga me ligou enfurecida. Falei, matei a menina. Perdeu o paciente. A menina, ela deixou uma carta embaixo da porta da psicóloga. Ela leu a carta no telefone e ela diz, eu estou feliz. Ela falou, eu vou viajar, vou curtir a minha vida, vou aprender coisas que eu não conseguia, que eu tava presa a isso, e eu agradeço. Ela ligou puta, porque perdeu o paciente. Tá, um pouco mesquinha pra dela, né? Mas era a grana dela contada, né? Mas a menina é real, cara. Aos 19 anos, ela... Que doido. Saiu a sensação de se matar, deixou a carta pra psicóloga e falou, vendo? Acabou. Então você consegue obsessor melhor indo em rave do que na igreja, tá vendo? Isso que eu ia falar. Essa é a grande lição da mensagem noite. de crianças não vão na igreja. Vão na rave. Que mancada. Eu gerei aqui um conflito interno. Sacanagem, gente. Vamos rezar na rave. Olha aí, ó. Vamos rezar na rave, vamos curtir na igreja, né, cara? Mas olha essa aí, história é real, aconteceu de verdade, tá? A psicóloga depois me trouxe mais pacientes.
e ela foi também tratada por mim, tá? Ela sofria de depressão seríssima, vícios. Ela não conseguia sair do vício que os seus pacientes geravam pra ela. Que era a depressão, as mágoas, as tristezas. E eu cheguei a tratá-la. Entendi. Muito bom. Essa história aconteceu de verdade. Foi fato real. Muito bom. Quer dizer, a história é legal. É legal, gente. É bacana. Agora vocês não vão dormir. O ouvinte agora vai... Porque eu vou comer uma pizza agora. O ouvinte eu não sei o que vai fazer. Posso contar uma história rapidão? Porque eu queria um feedback, que é uma coisa que eu nunca entendi. Manda bala. Análise ao vivo, hein? Tempo atrás, eu fui morar numa casa que era de tios meus, que estavam se mudando para outro país, e falaram: cuide da casa pra mim, por favor, eu não quero alugar pra um estranho. Aí fui lá, ok, casa legal e tal. E tinha um pedaço da casa que era off-limits, tipo, você pode passar daqui pra limpar e tal, mas isso não é a área social. Esse aqui é o nosso quarto, isso aqui são nossas coisas e tal. Beleza. Então a porta ficava aberta, não tava trancada nem nada, mas por consideração eu não passava dali. Um belo dia cheguei em casa, TV do quarto tinha um quartinho de TV pequenininho além do quarto, e essa TV tava ligada. Aí você fez igual o pai do Homer naquele gif famoso, que ele chega, entra em casa com um chapéu, tira o chapéu, coloca, aí vê o Satanás, aí volta, pega o chapéu de novo, volta e acaba de volta, sai de casa, mesmo segundo. Eu não lembrava, isso é bom isso aí. Aí o que eu fiz? Eu fui lá, entrei no quarto, ok, aconteceu alguma coisa, ligou sozinho, deve ter acabado a luz, voltado, né? Eu cheguei, peguei o controle remoto, tentei desligar, eu percebi que o controle talvez tenha caído o refrigerante e tal, tava meio pegajoso. Ok, é mal contado. Muito ingênua. Ok, então. Mal contado. Desliguei a TV, beleza, vida que segue. Daqui a pouco, TV liga de novo. Eu falei, ok, mau contato pra desligar, pode ser mau contato pra ligar e tal. Fui lá, tentei desligar, não consegui. Arranquei a TV da tomada. A TV continuou ligada por uns 2 minutos fora da tomada. Isso acontece. TV de plasma faz isso. Então, a TV era de tubo. Então, mas o tubo demora. Eu tive TV de tubo. Você deve ter ido. Eu já fiz manutenção de TV de tubo. Você fez também? Fiz. Fez tudo na vida. Cara, pois é. Eu sou engenheiro, né? Eu trabalho com livro por acaso. E, assim, eu não vejo uma explicação científica pra isso. Eu não sei como que a TV, assim... Entendi. O flyback lá conseguiria ficar carregado durante um tempo e tal, mas dando imagem, fazendo som... 2 minutos rolando, é estranho. 20 segundos é uma coisa, 2 minutos eu achei demais. Um espírito não tem como fazer a energia, compartilhar a energia. Mas eles têm uma facilidade, que eu acho uma sacanagem, de gerar curto. Isso eles podem. E era estática, tá? TV fora de sintonia. Curto pode, mas é raro. O que leva uma entidade, um espírito, um obsessor, uma criatura realmente a interferir num sistema elétrico de uma casa ou eletrônico? Alguns seres possuem consciência, outros não. O que move uma entidade é o seu emocional, é o seu ódio, é a sua raiva, é a sua angústia. E esse ser, ele cria um corpo de energia que vai se expandindo à medida que ele vai se irritando ou vai criando uma vontade de se fazer mais presente. Isso é justificado por alguns seres, por exemplo, que você tá num lugar e você fala, cara, aquele canto tá me chamando a atenção. Por quê? Porque alguma coisa está sendo criada energeticamente que você, a sua consciência começa a buscar um ponto e fala, alguma coisa está me incomodando, eu não sei o que é, eu não estou vendo, mas algo me chama. Porque o seu corpo de energia começa a ser puxado e entre conexão. Um sistema elétrico, eletrônico pode começar a sentir isso e gera um efeito de estática. Os microfones captam isso. Então se passar qualquer obsessor por aqui, você pode pegar essa diferença. Então gera um ruído. Que isso é o princípio do EVP, por exemplo. Isso, é um ruído. Só que ele tá muito na linha do ruído. A gente tem um ruído branco, que é aquele chiado. Na linha do chiado você escuta esses pulsos de energia. Porque é o corpo de energia dele passando por aqui. Eu tive um caso na minha casa, sim, que aconteceu. Uma energia muito forte deu um curto na minha televisão. E aí foi realmente foi um flash branco que passou, eu ignorei. Só que aí ele girou, realmente criou um ser e você falou, você tem que orar. Eu falei, não vou, tô jogando Borderlands, tá louco, tô pra zerar. Desligou a TV. Isso aconteceu de verdade. Rapaz... Aí eu falei, putz, esqueci, eu tinha que orar. Esse efeito de estática é factível, mas você não vai ver, por exemplo, o celular flutuando, o copo levitando. Mas os aparelhos, eles captam. E eles meio que, às vezes, podem fazer de propósito. Estala o dedinho, pum, gerou um curto, acabou. O brinquedo foi pro saco. O de da TV continuar depois de tirar da tomada, não que eu saiba disso, mas provavelmente é aquela coisa de ficar um pouco, né? Que tipo assim, a imagem começa a ir sumindo aos poucos. Então, mas né? isso seria uma coisa de segundos, não de minutos, né? O plasma faz isso. Eu tive uma TV de plasma que quando
quando você desligava ainda ficava a impressão por causa do gás. Sim. Então fica e ele vai diminuindo. A de tubo, eu tive tubo na minha casa vida toda. Tinha esses delays, mas não era consideravelmente 1 minuto a imagem fica travada. E era uma TV grande, talvez 30, 32 polegadas. Pra época de tubo era grande, né? E você manter uma dessa ligada durante um tempão é diferente de manter uma de 14, né? Então tinha uma energia considerável ali, elétrica mesmo, rolando. Era quarto de quem? Então, era um quarto de que não dormiam pessoas, era um quarto de assistir televisão. Mas ninguém chegou a dormir lá, ou dormia lá? Talvez cochilar, tá? Mas não era um lugar de A única descanso. história que eu conheço, assim, é do filme Poltergeist. Olha aí. Olha, era TV de tubo. E era corrida de arroz. Olha aí. Exatamente. Não, mas espiritualmente não tem como ele sustentar. Não tem, tá? A energia, obviamente, toda casa tem energia, toda casa tem essas entradas e saídas dessas energias, mas se sustentar é difícil. Ia ser muito louco, né? Você chega pro obsessor e fala, segura aqui o fio da TV. Ele segura... Tá acabado o problema da energia no mundo. Deixa eu ver mais um pedacinho ali, né? Não deixa O desligar. obsessor, não, sai daí. Ele é o novo Bombril. Você lembra que o Bombril você botava atrás da TV? Não deixa a Agência Nacional de Energia Elétrica saber disso, senão eles vão começar a taxar os Bota o fantasmas. obsessor atrás da TV pra pegar um sinal. Exatamente. Estamos comendo bola. Infelizmente você vai continuar sem resposta. Tudo Vamos bem. um dia a gente vai arranjar essa resposta. Fica aí a O dúvida no ar. importante é que depois que eu desliguei da tomada, ela não voltou a ligar. Ah, entendi. Depois desligou e beleza. Tem gente que corta o fio, pra ter certeza. Rapaz, desnecessário. Exatamente. Então é isso, gostaria de agradecer muitíssimo a participação de todos vocês, essa mesa maravilhosa. Rodrigo e Dani, vocês têm algum jabá pra fazer? Fala um pouquinho do canal. Ah, gente. Primeiro eu queria agradecer o convite de vocês pra gente participar aqui. É tão fadinha, né? Ai, gente. Chega em casa, ó, eu saio de olho roxo. Cuidado que dizem que... Não dizem que o anjo mais perigoso de Deus era o mais bonitinho e... Ah, sim. Olha. Olha aí, tá vendo? Como é que é o nome dele mesmo? É Lúcifer, né? Que fala. Ah, isso aí mesmo. Tô zoando, verdade. gente. E a gente queria agradecer. A gente tem muito carinho por vocês. São nossos amigos do coração. A gente acompanha, apoiamos o trabalho de vocês com muito prazer. E é uma honra estar aqui gravando esse programa com vocês. Inclusive, também queria dizer que quando a gente tá fazendo os tratamentos de noite, às vezes a gente deixa o podcast Mundo Freak de fundo pra gente ficar ouvindo. Olha que bonito. Olha que delícia. Expulsando o espírito ao som do mundo freak. Olha aí, tá vendo? Ah, gente. Deixo aí pro Rodrigo fazer o convite pra nos assistir no YouTube. O canal do YouTube é o Spook Houses Casas Assombradas. A gente brinca, né? Fala com os inscritos que é Spook House Casas Assombradas, a versão Mussum do canal. Mas é um canal que ele não é um canal de terror, embora a gente tenha algumas playlists que assustam. Embora o Rodrigo seja assustador, né? Eu sou um pouquinho. Não, ele é um canal de entretenimento, conhecimento. A gente se diverte horrores, dando risada, ensinando pessoas sobre espiritualidade, faz react de youtubers famosos que a galera gosta. E tem a própria plataforma gerou um carinho enorme por nós. Então o próprio YouTube me ligou um dia falando, cara, a gente assiste aqui no escritório do teu canal. É sério, aconteceu isso aí, foi muito legal. É o Andrei também. Então eles têm um Eu ligo pro Rodrigo O dia falando. inteiro. O dia inteiro. Tem o Ouija do Andrei, que é maravilhoso. Ah, é verdade, gente. O Mundo Freak tem vários, Que tem 2 fez. vídeos e ainda tem o resultado do Assistam. terceiro vídeo, É né? verdade. Comprovação, isso é Comprovação. verdade. Aquilo lá foi assustador. Assistam, porque, olha, Tá vendo? eu fiquei impressionado. E eu quero agradecer a inscrita que falou disso, porque eu não ia procurar. As pessoas foram atrás. Então é legal porque gera comprovação daquilo que a gente fala. Sim. Eu vou deixar aí nos links do post pra vocês verem os vídeos. Todos os vídeos. Sim, senhor. Então é isso. Fiquem o convite aqui para assistir Spook House Casas Assombradas, tá? Mas não é só um canal. A gente também faz os tratamentos, faz as limpezas de casa, ajuda as pessoas por meio de tratamentos para problemas físicos, emocionais, mentais e deveras até espirituais. Mas o foco são tratamentos. tá? Arranja namorado também? Não, isso aí a gente não faz, tipo de macumbaria, não. Vocês podem expandir, porra, esses Não. rolê aí, não. Pessoas com câncer, diabetes, problemas musculares. Putz, a gente trata até bichinho de estimação, cara. Sabe? Gato, cachorro, tem veterinários que trazem os bichinhos pra gente poder ajudar. E a recuperação dos animais é impressionante. É muito rápido. E reverte o quadro. Isso é que é legal, sabe? Demonstra que não é só um canal de entretenimento, mas também de esperança pras pessoas. O objetivo são os tratamentos, né? O nosso grande Sim. trabalho é esse que fica nos bastidores. Aqui a gente não trata só de fantasma, né? Sim. Isso aí é sim. só um adendo. E só pra vocês são um plus. E só pra deixar bem claro, assim, pra não soar polêmico também, tipo assim, ninguém recomenda que ninguém saia do tratamento médico. Não. Jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós somos terapeutas alternativos, tanto eu Sim. como o Rodrigo, tá? A gente Também tem passamos em médico, né? A gente tem certificado, né, de terapeuta alternativo e nós sempre enfatizamos as pessoas para que, independente dos
tratamentos holísticos alternativos que elas contratem, né, solicitem, para que elas jamais, em hipótese alguma, abandonem o tratamento médico convencional. Até porque é muito bom ver a cara do médico quando você faz uma sessão junto e o médico fala, caracoles! Eu tenho um relato de um médico, cara, que escreveu num laudo, dizendo, foi uma menina com HPV, ela chegou em casa falando, eu tenho HPV, eu peguei de um namoradinho, o cara me traiu e tudo mais, tal. Preciso que você faça também junto com um acompanhamento médico. Falei, tá bom, você tem ginecologista, você vai? Vou. Tá bom. Fui, fiz 2, 3 sessões nela e eu falei, eu quero um laudo médico, eu quero que você vá. Ela foi, pegou um laudo médico, no laudo médico tava a resposta da médica, eu tenho em casa ele, dizendo, né, o exame lá do colo, do útero e tudo mais, nada consta. E embaixo tava escrito, e eu não fiz nada. Juro, tem esse laudo, eu achei o máximo, guardei. Isso é pra botar uma parede. Não desmerecendo nenhum médico, mas Sim, é legal claro. quando o médico olha e fala, existe sim métodos pra gente complementar a terapia, complementar os tratamentos, que são muito funcionais, e façam sempre acompanhamento médico pra validar os laudos, o aconselhamento médico, e também procurem métodos complementares a isso. Perfeito, gente. Então gostaria de agradecer muitíssimo a você, ouvinte, que ficou até aqui, essa mesa maravilhosa novamente. E aquilo, gostaria de avisá-los que não olhe para trás. Não olha pra trás de mim não, Rodrigo. Só sai pra lá. Tem nada que aqui não. Vai ser muito simples, eu vou apresentá-los, apesar de que vocês já são da casa, já são conhecidos. Vou chamar os recadinhos e aí a gente começa, beleza? Tem frase de efeito? Ai, caralho. Sei Não lá, sei, bicho, a frase de efeito inventa. é essa. Tá bom. Ai, caralho. Inventa aí. Vai, filhão! Falar. É um dia muito feliz que eu estou aqui com meu amigo Rodrigo Spuckhausen. Beleza. Pode ser uma ótima frase. Eu acho que sim. Perfeito. A minha frase vai ser: cuidado comigo. Gente, fiquem tranquilos, vocês podem comentar absolutamente o que vocês quiserem. Tá bom. Se vocês quiserem discordar, fica mais divertido também. A gente vai se senhor. bater. Se vocês arrumarem a DR aqui, vocês dois aqui também vai ficar ótimo. A gente Tá sensacionaliza bastante pro Ela YouTube. não faz em público, só em casa. Ah, entendi. Mentira. Ele fala tudo ao contrário, tá, Andrei? Tá, então vamos fazer aqui pra provar que ele tá Nossa, errado. Toda ele, Márcia. ele fica falando pras pessoas que eu bato nele em casa. Aqui eu sou a Márcia Goldschmidt do podcast. Aí eu levanto o Vinícius, ratinho. Quando ela some, as pessoas perguntam, cadê a Dani? Eu falo, Esse é outro eu falo que ela foi fazer... Ele fala, cadê a Dani? Foi fazer... Baixar o Exu Xaropinho. Vamos lá, gente. Eu quero fazer isso. O que é pior, se vai vir obsessor ou processo? Posso fazer um adendo? Gravando? Por favor, por favor. Você viu o resultado do Ija que o seu jogou em casa? Sim. E ninguém vai comentar isso? Cara, foi muito doido, né? Que O que é? Qual o resultado? Do Como quê? assim? A prova que realmente funciona o Ija que Sim, você jogar sim. em casa. Publicou um vídeo e tal, que a gente tava muito sem tempo. Não, peraí, mas eu vi o vídeo, mas eu não soube. o que Vocês aconteceu podem depois. fazer um aconteceu Então, eu comigo não nesse entendi, vídeo, porque eu mesmo vi o contando seu vídeo e relato. perdi isso, não entendi. Muito bem, vi eu os vídeos. publiquei o nosso Ouija. Aham. Dias depois, uma menina inscrita no canal falou, Rodrigo, você viu essa notícia do G1? E me mandou o link. Falei, olha o nome da menina. Ela escreveu embaixo. Eu falei, não é possível. Abri o link, tava um acidente de carro. O carro, que Caraca, eu cor não que vi era isso. o carro? O número das pessoas que a gente puxou Aham. e uma Cara, das ela, acidentadas. é que ela deve ter comentado depois, porque eu fiquei lendo os comentários, mas depois eu parei, né? Então, Porque, né, a aquela... cor do comentou bem carro tá depois. lá e o nome da mulher que morreu tá Fabiana. lá. Todo gelei. mundo gelou. Eu falei, tá vendo? Com nós funúncia. Bateu direitinho. Eu gostei que todo mundo tava elogiando, dizendo que foi muito sério, muito bem apresentado, muito explicado. Eu gostei bastante de como as pessoas receberam isso. Que não era uma zoeira, que a gente não tava ali Não. jogando só um tabuleiro à toa, entendeu? Não, Que- a gente tem que entender primeiro. Por que vocês estão jogando o Ouija? Né? Então, o público de você tem que entender. Uhum. A outra é a veracidade do jogo, a seriedade e tudo mais. E a notícia comprovou isso. O vídeo é maravilhoso. A notícia em si é de 2010. É. Uhum. Só que assim, né? Mundo espiritual. É. Tempo é relativo. E foi na região, então, que aconteceu? Foi na Giovanni Grunti ali, do Caramba. lado de Carro casa. azul.
Muito doido, muito doido. Carro azul. Eu vi o vídeo que você gravou, eu realmente achei muito foda, assim. É que a gente tava na loucura nesses últimos dias que teve o podcast Spotify Summit, né? Aí a gente não conseguiu fazer mais nada nessa vida. Mas foi muito foda, foi muito legal. Sério, você assiste e você fica travado. Quando você escuta Travou o Nintendo. Você fala, caralho, não é possível. Bateu. Nossa, eu vou lá ver. Vai. A gente apresentou isso no simpósio lá do AM Morumbi. Tudo cético. Vocês estão céticos? Vamos mostrar um negócio. Que doido. Os caras... Isso aqui ficou tudo. Nossa, é que foi um... Depois a gente conta. Sim, vamos focar depois. mundofreak.com.br